Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque E eu sou a Paula, e esse é o American Cast. um podcast para pessoas como eu e você, onde nós contamos histórias que venham transformar as nossas vidas. É isso aí. E vamos agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora dos nossos looks, Modo A. Muito obrigada. Sigam lá, pessoal, @modo A com H, ponto oficial. Isso. É isso, né? Muito obrigada, Aline, pela parceria. Gente, e hoje nós temos uma pessoa aqui muito bacana, amigo de longa data. Uhum. Ele é casado há 17 anos com a Alessandra. Ele é dono da Perfect Man. Ele é líder do MOVE, o Ministério de Adolescentes da IAQ América. E ele tem uma história de vida muito legal. E hoje ele está aqui para compartilhar conosco essa história. Seja bem-vindo, Joab! Fala, galera. Satisfação. Obrigado aí pelo convite. Top de linha. Vamos que vamos. Compartilhar aí um pouquinho. Fico feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, estar junto aí, trocando um pouco de ideia. Legal. Muito legal. Obrigada, viu, Jojo? É um prazer. Ó, o apelido, Jojo. A intimidade do amigo. É isso. É isso aí. E aí a gente já queria começar, Joab, conta para nós um pouquinho como foi o seu encontro com Cristo. Quando foi que Jesus te encontrou? Encontro com Cristo começou... Eu comecei, assim, a primeira vez que eu tive o encontro, assim, inicial foi com 12 para 13 anos, na igreja quadrangular, Uhum. igreja sede. Uhum. Foi a primeira vez que eu fui, assim, na igreja e tomei uma decisão de começar a participar e tal, me batizei, e aí Uhum. começou todo o processo. Mas com 12 anos, às vezes vocês podem pensar assim, poxa, era uma criança mas a gente já viveu um pouquinho legal aí da vida de muitas coisas, Uhum. então vivi bastante lá fora nesses 12 anos, uma experiência assim, não muito boa, mas Uhum. me forjou em várias coisas também. Então, o processo foi esse. Comecei a caminhada com Cristo com 12 anos de idade. Minha mãe já era cristã, né, e tudo, só que eu nunca tinha tido envolvimento. Fui ter com 12 anos. Quem te levou? Como é que foi feito esse convite para você chegar lá? Então, é uma história assim, a gente precisa voltar um pouquinho para trás para vocês Voltemos. entenderem. Sim. Eu sou nascido em Rondônia, Aham. né? Meus pais é de Rondônia. E a minha história até os 12 anos, até o encontro com Cristo, foi mais ou menos assim. Quando eu estava para nascer, meu pai e minha mãe moravam no sítio, tinha 2 filhos, né? Uhum. Eu tenho mais 2 irmãos, e uma dificuldade financeira enorme, Uhum. né? Meu pai e minha mãe, dificuldade financeira, e a minha mãe tomou a decisão de fazer o aborto. E naquela época de fazer aborto, isso a gente está falando de 40 anos atrás, né? Fazer aborto, você ia na farmácia, eles aplicavam a injeção, acho que semanal, alguma coisa Uhum. assim. E meu pai, não muito de acordo com isso, ele foi lá e conversou com o farmacêutico que pediu para aplicar vitamina. Ah, E a minha mãe indo achou lá, que aplicando tava. as injeções Aham. para Achando aborto que e era vitamina. Essa foi o Gente. primeiro, assim, livramento que eu tive, que Deus falou, não, acho que esse cara Uhum. Uhum. precisa vir aí. E, E aí nasceu um baita de um bebezão, né? Porque cheio de nasci com vitamina na saúde, veia. meus tios tinham uma condição financeira melhor e tal, Uhum. fizeram chá e foi muitos advogados na época que era amigo dele e ganhou todas as roupas de marca, todas as Que coisas legal. top, e assim, então Deus cuidando lá no início, lá no início da minha vida. Uhum. E a gente veio dificuldade financeira, tal, até mais ou menos os 10 anos de idade.
Então, assim, eu e meu irmão, a gente vendia sorvete e meu pai tinha problema com bebida alcoólica. Então, assim, meu pai vendia as coisas que a gente trabalhava vendendo sorvete, comprava arroz, as coisas para dentro de casa. Meu pai pegava, ia lá e trocava em bebida. Então, assim, foi um tempo, a gente viveu assim, e com 9 para 10 anos, eles decidiram se separar. Tá. Aí meu pai e minha mãe se separou. Minha mãe, acho que com um ano depois, ela decidiu se casar de novo. Uhum. E eu muito revoltado, né? Era o mais novo e tal, muito grudado com meu pai. Fiquei muito revoltado, aí comecei a beber, comecei a fumar. Então, pensa, uma Super 10 criança novo. anos. fumava na frente Aham. do meu pai e da minha mãe, tomava, Uhum. e a gente tomava assim, pinga mesmo. A gente torava o Uhum. pau o dia inteiro jogando sinuca e tomando pinga, porque era barato, a gente Sim. comprava pinga, limão Uhum. e jogando sinuca. E a Uhum. gente viveu uma época mais ou menos assim. Meu pai muito louco, meu pai já tinha sido preso várias vezes e tal. É, meu pai só falava assim, vocês não podem pender para ser homossexual ou roubar. Sim. Mas o resto, então, a gente, assim, andar com arma, atirar, ele Uhum. super incentivava a gente. Então, já vivi uma vida bem, bem louca. E daí eu e meu irmão, a gente decidiu ir para outra cidade e moramos sozinhos durante 6, 7 meses, mais ou menos. Eu quase Nisso você criança, tinha quantos anos quando vocês foram morar tinha sozinhos? 10 anos. 10 10 anos. 10. anos. E ele Meu tinha irmão tinha 14. 2 14 crianças. anos, duas crianças. E Uhum. nessa época que a gente morou sozinho, a gente pegava terreno para carpir. Aham. A gente chegou, teve dias que a gente forrava a nossa roupa na casa que a gente tinha alugado, que era 2 cômodos, a gente forrava a roupa para dormir à noite em cima, porque nem colchão tinha. Ah, E teve dia da gente chegar a comer jaca de fome. Porque tinha Uhum. vez que a vizinha dava, tinha vez que a gente se sujava e ia no restaurante, falava assim, ó, meu pai tá com o caminhão quebrado e tal, e a gente precisa levar umas marmitas, amanhã ele passa aqui e paga. E daí eles davam marmita, tipo 2, 3 Uhum. marmitas, e só que a gente nunca voltava para pagar, né? Porque não tinha, a história Uhum. era, né, para sobreviver mesmo, e a gente viveu esse tempo. E muito revoltado, e, e o meu pensamento nessa época era o quê? Eu vou. Porque a gente morava em Rondônia, próximo da Bolívia. hum. Tá, E o meu pensamento era: eu vou mudar de vida. tá. Então, eu vou para Bolívia, eu vou buscar droga, eu vou trabalhar com isso aí. Eu era criança, era Dinheiro fácil rápido, passar né? tudo, né? Então, assim, uma criança, mas com a mente já de adulto, pelas coisas que tinha vivido, né? Sim. Sim. Então, eu falava assim: então eu vou mudar de vida desse jeito. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Nesse trajeto, a gente veio passear na casa da minha avó. Minha mãe decidiu vir para cá e a Uhum. gente pegou e veio todo mundo para cá. Só que a minha mãe não falou que o meu padrasto ia vir. Então eu não sabia. Aí no meio da viagem eu fiquei sabendo que o meu padrasto ia vir. Uhum. Aí eu falei para ela, e me deu uma crise de choro, eu criança. Me Sim. deu uma crise de choro, eu falei assim, pode passar o tempo que for, eu vou matar ele. Pode passar o tempo que for. Se ele for para lá, você pode ter certeza. Pode demorar 5, 10 anos. Esse é o meu objetivo de vida. Eu vou matar ele. E aí minha mãe, muito desesperada e tal, ligou pro meu avô e falou assim, eu vou ir passear e tal, e tenta convencer o Joab de ficar aí, minha mãe. Só que daí eu cheguei aqui para passear e já estava com a mente, né? Vou voltar embora Seguir com os para planos. Rondônia e vou voltar um dia para matar ele. Tipo Uhum. assim, revoltado no último. Eu tinha uma peça de roupa quando eu cheguei em Maringá. Uhum. Nossa. E daí eu cheguei em Maringá e à noite o meu avô chamou pra gente ir na igreja. E era a igreja sede, né? Aham. Aí eu Ah, fui na igreja sede e daí aquele dia eu tomei essa decisão. Falei assim,
partir de hoje eu não coloco mais bebida alcoólica, não vou fumar nunca mais na minha vida e passe o que passar, eu vou mudar de vida. Você lembra o que mexeu com você, assim? Qual foi a mensagem que foi dita? O que te moveu a tomar essa decisão, assim, rápido, se a gente for Imediato, né? ver, Sim. e já não vou mais fazer nada, larguei tudo? Na verdade, assim, a vontade de mudar de vida. Na Uhum. verdade, a primeira coisa que me chamou para mim aceitar Jesus e ser cristão foi a mudança de vida. Que foi oferecida pra você ali Que naquele momento. foi ali naquele momento. Eu falei, cara, tem uma galera legal tocando, tem Aham. um ambiente legal e tal. Eu acho que eu tenho uma oportunidade para me mudar de vida. E aquele dia eu tomei a decisão. Então eu voltei sem meu avô falar nada, sem minha mãe ter conversado nada, e Uhum. falei para eles, eu posso ficar aqui? Eles falaram, ó, só que aqui tem regra, assim, assim, Uhum. assado, E tal. você foi morar na casa Você do quer seu ficar avô. na casa do meu avô? Do meu avô, que era casado, era o segundo casamento dele, né? Uhum. Com a Dorcas, que eu chamava de tia, mas ela estava no lugar de vó, que ela era casada com o meu avô. Sim. Uhum. E essa mulher, ela me apoiou muito. Foi, assim, um suporte espiritual, Ela era uma Uhum. mulher de Deus, suporte né? financeiro, espiritual. Então, assim, ela me apoiou demais. Ela Uhum. me tratou como filho mesmo. Ela me tratou melhor que o meu avô me tratou. Ela te Assim, acolheu, me assim. acolheu mesmo. E ela pagava acampamento para mim, ela pagava aula de violão, Uhum. ela pagou, sabe? Tipo assim, super incentivando. Uhum. Ela me foi assim, e oração. Teve vez de eu acordar com a estante da sala, que ela tinha aqueles negócios de porcelana, tal, Uhum. balançando. Ela falava que, tipo, tinha, e realmente tinha pé até próximo do teto, assim. E Uhum. quantas vezes eu acordar com ela orando por mim, e expulsando. Porque, assim, o que eu tinha vivido antes, eu creio, assim, precisava de algo espiritual Uma ali. Eu creio libertação, muito né? que existia, porque, assim, eu lembro que eu comecei a estudar e eu não conversava com ninguém. Só que começou a vir gente de fazer montim, os caras vinham para brigar comigo no final do colégio, sem eu ter falado nada, sem conhecer, sem nada. Era Uhum. algo assim que era algo espiritual, Aham. sabe? Então foi uma batalha espiritual Pra te levar pro mau caminho, né? enorme, sim. Teve vez da polícia ir lá no colégio para me levar até em casa, ou teve vez de outras pessoas eles juntar para brigar comigo e chegar alguém e tirar eu dali e tal. Então foi um processo assim bem complicado. E nesse processo aí, então, eu encontro uma galera também que fez toda a diferença também, que Uhum. foi a minha família em Cristo. Então, tinha uma galera ali que a gente chama de G10, que era 10 amigos, que a gente se Isso já não era mais unia. na sede, né? Isso já não era na sede, É. isso já era Já era No na América. no América. América ali. Só Sim. que antes desse grupo, Hum. eu tenho que ressaltar assim, então eu tive pessoas a qual eu me apoiei, porque eu não tinha exemplo de homem de responsabilidade, de caráter e tal. Uhum. Não assim, meu pai foi um cara gente boa comigo, teve muito amor, se eu tô vivo, devo a ele Sim. também, sabe? Sim. Então, assim, mas foi o contexto de vida dele, né? Aham. Uhum. Aí eu venho para um outro contexto, então eu tenho que pegar pessoas como apoio, como exemplo. E a gente sabe, assim, né, desculpa te cortando, que como é diferente quando um pai cria e um avô, porque a distância é muito grande, né, de idade. Então, os ensinos, os princípios, tudo acaba sendo longe, Sim, né? Não sei se você sentiu isso, porque ele já chegou, aqui tem regras. muito, 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 porque assim, era muito distante, né? Não tinha Uhum. aquela aproximação de Uhum. aquele contato De e tal. Não, não direcionamento. tinha. Eu fui pegar isso com algumas pessoas. O Uhum. Augusto foi um grande exemplo para mim nessa época. Tipo Uhum. assim,
que eu olhava e se espelhava, falava, poxa, o cara levanta cedo, trabalha, tá aqui na igreja ajudando, auxiliando. Então, assim, foi um dos primeiros cara que eu peguei como exemplo, foi o Augusto, Uhum. entende? Sim. Então, assim, peguei o Augusto, depois peguei o Liu, que eu convivia muito com o Liu, que é sogro da Uhum. Jaque, que é pai do Tiago, que o Tiago fazia parte desses 10 amigos aí, então a gente ia Uhum. para casa do Liu, então, assim, a gente se apoiava nele, né, como família, como nele, na NET, como exemplo de Uhum. família, né? Sim. Então, ali Uhum. eu fui criando, pegando pessoas como exemplo, pessoas como base. Pastora Zélia, assim, foi um de acreditar, assim, na gente, demais da conta. Um amor fora de série. Uhum. Muito top. Então, Uhum. assim, eu tenho uma gratidão muito grande pela pastora Zélia. Uhum. Porque o amor dela, o cuidado, o carinho, foi sensacional, assim, para minha vida. Uhum. Então, essa gratidão existe muito. Uhum. De mãe, né? De mãe, de pastora e, assim, de aconselhamento mesmo, de acreditar. A pastora Zélia, ela, ela pagou, que eu creio que ela tirava do bolso dela, que nem era da Uhum. igreja. Ela pagou Uhum. curso de violão para mim, incentivava eu, às vezes ajudava também a pagar acampamento e tal. Então, assim, colocou eu naquele grupo ali, né? Uhum. E naquela época também tinha poucos jovens, né? Não tinha muitos jovens na Uhum. igreja. E não tinha culto de jovens ainda. Aí começou. Desculpa te cortar de novo. Você veio junto com a pastora, porque ela veio, né, no nosso primeiro podcast, contou como ela fez a igreja ficar independente. Você acompanhou, então, esse processo da sede para o América? Acompanhei, assim, eu cheguei, acho que a igreja, se eu não me engano, tinha acho que 2 anos, Tá, mais tava ou bem menos. recente. Aham. Uhum. Acho que de jovens era Os- o Tiago, a Fran. Uhum. As filhas A dela. Silvia. Não, mas assim, Enfim. a Fran e a Larissa não participavam ali, né? Elas participavam dia de quinta-feira Entendi. só, e domingo a gente ia para a sede Uhum. e não tinha culto de jovens. Então, na verdade, assim, era eu, Tiago, a Silvia, a Fran, só que participava da sede, a Uhum. Fran e a Larissa, e tinha um cara, assim, que também ele marcou esses 10 caras, esse grupo aí, que foi o Rogério, que foi um dos caras que iniciou, que a gente iniciou o grupo de jovens Foi o Uhum. junto primeiro com líder, ele. né? Ele nem chegou a ser líder de jovens, mas assim, ele, na verdade, o líder de jovens era outro cara, mas assim, a gente ia para casa dele, a Uhum. gente ia lá para lá assistir filme, se reunia e ficava lá e às vezes posava lá. Então esse cara assim foi essencial para os jovens de início lá. Aham, O nome pra dele é Pra começar. Rogério. formar, né? Sim. Ele já Uhum. pregava, dava curso na sede, tudo. Uhum. Um cara muito nota 10 também, que assim, que abraçou esses jovens aí, teve uma paciência com nós que foi fora de sério também. Os E G10. nós quebrava tudo e ele tava lá junto com a gente. Ah, que legal. E o que o G10 fazia? Ah, será que pode G10? falar esse grupo aí? Vixe, Ou é segredo? pastora Zélia, nem imagino. Cara, a gente assim, a gente viveu tempos bons, a gente fazia várias coisas junto, inocente, coisas boas. A gente se reunia para conversar, falar de Deus. A gente era muito louco, porque assim, esse grupo a gente brincava de lutinha Uhum. mesmo, de sair no soco e tal, e do nada, tipo assim, isso depois do culto de jovens. E depois a gente parava e tinha um tempo de comunhão, de falar da palavra, e depois a gente começava a orar e ia até tardão orando. Tipo, esse era o grupo de jovens. E assim, é, um ajudava o outro, sabe? Quando um tava Uhum. meio balanceadão ali, querendo sair fora, tal, o outro chegava
e abraçava e falava, não, vamos aqui, vamos por aqui e tal. Então, assim, foi muito importante também no meu crescimento e também para mim não desistir. Eu falo assim Uhum. que Um ajudando o foi a outro. minha família aqui, foi quem me abraçou aqui, sabe? Tipo, cara me acolheu e ajudou, e um ajudou o outro também de uma forma que... E todo mundo meio que cresceu junto. Junto. Essa galera aí, hoje, graças a Deus, são caras exemplo, pai de família, todo mundo num patamar legal de Uhum. vida, sabe? De Sim. vida com Deus. Cara, o Gabriel, Tiago, Eve, tá lá no Paraguai e Uhum. tal. Tudo uma galera O Du era que também, né? cresceu, o O Du era, né? Duda Jocum era também, participava com a Aham. gente. Então, assim, galera, tudo deu bom, graças a Deus, tá bem hoje. E foi a galera, então, que iniciou o culto de jovens, o sabadão ali, que daí começou a parar de ir pra sede, vir todo mundo pra cá, e depois a Fran começou a vir, aí logo em seguida também o Wesley veio e tal. Uhum. E aí a gente foi aumentando aí o grupo de jovens. E aí, como é que foi ficando a relação daí sua com sua mãe, com a família daí lá? Família lá, daí o meu pai, eu fiquei quase, acho, uns 10 anos. Uhum. Uns 10 Sem ver. anos sem falar com ele. Ah, sem falar. Porque naquela época era ligação Muito caro, e né? outra, a gente não tinha. Tinha no vizinho Sim, telefone, então telefone. eles tinham que ligar lá. Uhum. E a gente ir lá e atender com horário marcado, às vezes ficar esperando. Olha só que loucura, né? Uhum. É, Mas a gente viveu isso. Os Quem não dinossauros conhece aí. de viver. é. E é Essa muito longe, fase né? De aí. ônibus também, né? Sim. Sim, não, Rondônia, né? dava 3 dias e 2 noites. E Nossa. financeiro também, né? Na Aham. época eu não tinha. Então eu fiquei um período bom sem ver meu pai, sem ver minha mãe. Uhum. Então, passei um É. tempinho bom aí, mas minha mãe ligava mais frequente. Era meu pai Uhum. que era mais difícil ainda, porque meu pai morava em sítio e tal, aí era mais complicado ainda. Uhum. E depois você foi morar sozinho, né? Aí com 19 para 20 anos, aí começou a ficar difícil lá na casa com meu avô e Uhum. tal, e aí ele queria que eu voltasse embora, e eu tava, e foi uma época assim que eu tava bem, realmente pensando em voltar. Tá. E aí, volta a falar, os amigos foi o que fez, não, fica aqui, se precisar a gente vai te ajudar e tal, não vai não e tal. E eu fiquei. Uhum. Aí eu trabalhava, ganhava um salário mínimo na época, se eu não me engano, acho que era 500 e pouquinho. Eu ganhava 500 e pouquinho. 500 e pouquinho eu ajudava metade dentro de casa para fazer compra. E a outra metade eu comecei a guardar para comprar os meus móveis para sair de casa. Aí fui comprando os meus móveis, aluguei 2 cômodos e daí meu avô veio falar: não, ó, vou lá comprar sua passagem, você vai voltar embora. Eu falei: não, eu vou ficar aqui, Uhum. eu vou ficar aqui. E aí fui morar sozinho. Aí comecei a morar sozinho. Eu lembro que, ó, para vocês verem, eu lembro que eu tava morando sozinho e eu peguei uma gripe muito forte. Eu fiquei quase uma semana e eu, para gripe, a minha imunidade cai e eu fico ruim mesmo, baqueado, baqueado. E eu tava muito ruim, ruim ao ponto de não conseguir fazer comida. E eu lembro que aquele dia eu sentei na porta desses 2 cômodos que eu morava, eu falei assim, eu vou voltar embora para Rondônia. Não tô conseguindo mais não, não vou suportar isso aqui não. Uhum. Tava muito zica para mim, sabe? E sozinho, né? Sozinho, sozinho. E nessa época, alguns desses do G10 já tinha começado a namorar e tal, já tava em outra galera. Uhum. Então eu tava assim, bem. Foi bem difícil aí essa época. E eu sentado na porta, ruim, eu falei: Deus, eu vou voltar embora, eu não vou conseguir ficar aqui, não. Eu vou voltar embora.
E foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo nitidamente, Deus falando comigo. Deus falou assim para mim: eu vou constituir a sua família aqui, eu vou te honrar aqui, eu vou te dar outra família, Uhum. não olha para trás, é daqui para frente. E eu falei: então, amém, tamo Uhum. junto. Porque o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, foi uma decisão assim: o Senhor toma conta. Uhum. Então, tudo que eu vou fazer até hoje, eu sempre coloco Deus. Deus, eu tô pensando isso, mas a decisão final Uhum. é sua. E naquele dia, mas foi muito imediatamente, muito nítido para mim, sabe? Eu vou constituir sua família aqui e eu vou te honrar aqui, nessa cidade. E aí eu fiquei ali, comecei a trabalhar. Eu trabalhava na Uningá. Uningá era na saída para Campo Uhum. Mourão. Então, eu peguei o serviço que era meio-dia e saía de lá 11 horas da noite. Eu ia de Nossa, bicicleta e voltava de bicicleta. chegava tardão. Chegava tardão em casa. Uhum. Então, foi o meu rolê. Aí um dia roubaram a minha bike lá. Aí eu tava voltando embora de a pé. Por Deus, o meu patrão passou e viu eu vindo embora de a pé e Aham. perguntou o que que tinha acontecido. Eu falei: ah, minha única bike roubaram. Aí ele falou: não, eu vou te levar em casa. Aí me trouxe em casa, Nossa. desse naipe. Então, esses foram os perrengues que a gente passou, mas assim, muita história boa. Eu vejo assim que marcou minha vida, me forjou, me fez ter caráter. Hoje não é Quem qualquer você é, coisinha que né? derruba, não é qualquer coisinha que me abala, não, mas por causa disso, pelas coisas que eu Uhum. passei e por todas as coisas que Deus teve presente, que Deus livrou e que Deus acompanha. Então eu tenho muito nítido isso, que Deus Uhum. ele é comigo. Uhum. Até você constituir a sua família, né, e Deus cumprir essa palavra, como é que o que que você aprendeu nessa juventude que talvez você pode dizer para os jovens hoje, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente da questão dos adolescentes que você está trabalhando, por conta da dificuldade, tá sozinho, né? A gente que era do grupo de jovens, né? As pessoas faziam muita piada, o Joab sempre estava ali no centro, então tudo era em cima dele. Como é que é isso para você? Como é que você vê a sua juventude com tudo isso? Cara, eu falo muito para adolescentes sobre isso. Viva a adolescência, sabe? Uhum, Hoje está muito uma febre de as pessoas, e não que isso seja errado, mas as pessoas querer aprender muito a parte teórica, uhum, sabe? É bom a gente aprender, mas viver também o momento de adolescente, viver o momento de jovens e permitir experiências com Deus, sabe? O arroz com feijão. Às vezes, hoje em dia, eu vejo jovens e adolescente e a galera muito preocupado com eu preciso saber a Bíblia e conhecer ela de Gênesis, Apocalipse e uhum. tal, e nananã, mas às vezes o arrozinho e o feijão ali, sabe? Um Salmo 23. O arrozinho e o feijão, Uhum, entende? Eu sou muito ligado nisso. Não sou contra quem quer estudar, quem quer aprender. Pelo contrário, a gente tem que aprender aham, sim. Mas a nossa caminhada com Cristo, a gente vai devagarzinho, aprendendo e vivendo e permitindo viver, sabe? uhum. Viver. Hoje eu olho para trás, é lógico, muita coisa que a gente fazia, muita coisa que eu pensava 10 anos atrás, eu não penso Sim. hoje, entende? Só que assim, vivi demais, velho. Eu não tinha, sabe? Eu não tinha limite não para aprontar, para zoar, só que Uhum. também para viver as coisas de Deus, para ser sério na presença de Deus, sabe? Ter E a compromisso. dependência, né? Sim, aprendi muito. Um desses 10 que participava com a gente, hoje ele está em Portugal, que é o Messias. Uhum. Foi um cara também assim essencial, porque nessa transição que eu já estava meio que meu avô querendo que eu fosse embora e tal, então muitos dias eu saía do culto e ia para casa dele, que ele morava sozinho. Então, às vezes, para não chegar em casa e não ter todo aquele problema, aquela dificuldade,
eu ia para casa dele, então eu passava o final de semana lá. Então lá também eu aprendi muitas coisas que depois, quando eu fui morar sozinho, eu comecei a colocar em prática. Então Aham. foi um cara assim também muito essencial. A gente é super amigo, ele tá na Bélgica. E quando ele vem para Maringá, a gente troca ideia e sai para comer, porque assim, é um amigo irmão meu também. Que quando se vê não muda, né? Que É a não, mesma porque a gente amizade. viveu ali junto, sabe? E eu aprendi. Ele saía para trampar, ele falava assim, Joab, não come os bagulho da minha geladeira tudo não, porque amanhã eu tenho que levar marmita, tá Se ligado? Olha deixasse só o grau, tipo assim, só que de eu intimidade. não tinha noção. Quando eu fui morar Sim. sozinho depois, eu lembrava dos bagulho dele, Aham. sabe? Do Aham. caderninho que ele anotava Tinha que lá. economizar. Messioca, valeu aí, que você foi muito importante aí. É, né? Você é um cara importante pra É. gente, Sim. demais da conta. E quando você conheceu sua morena? Então, aí Conta. morando sozinho, e aí eu. Morena é especial pra mim. Como que eu conheci ela? Eu não sabia nem onde era a casa dela. Hum. A gente começou a namorar. A gente era bem amigo, tudo. Grupo de jovens Sim. ali. E eu tinha algo comigo, né? Detalhe, Que né? Irmã do pastor, né? para quem não sabe, a minha esposa é irmã do Wesley e cunhada da Fran. Aham. Então, assim, é, a gente. Eu tinha comigo, assim, isso é específico meu, tá, galera? E os Uhum. jovens que tá ouvindo aí não precisam fazer isso aí, não. Mas, assim, eu tinha muito comigo que a pessoa que eu fosse casar, eu tava orando pela vida dela. Uhum. Então, assim, para mim, eu falava assim, Deus, a pessoa que o Senhor tiver para mim, a gente não vai orar junto. Eu já vou Uhum. ter orado pela vida dela. Então, eu pedia discernimento para ser um marido. Eu morando sozinho, eu já guardava dinheiro para casar. Então, eu Olha. já tinha minha renda ali. Tanto é que quando Uhum. a gente casou sem dever R$ 1. Foi tudo pago à vista. E por dinheiro que eu Uhum. fui guardando morando Uhum. Que sozinho. você tinha um plano, né? Sim, Até mesmo antes de não de conhecer ela, mas tipo de ser sim, de ela, né? casar, porque eu ia namorar e eu ia casar, e eu não Uhum. queria namorar 10 anos e Uhum. tal. Aham. Então eu tinha isso. Então eu colocava assim, Deus, a pessoa que eu for conversar, ela vai saber que é de Deus e a gente vai começar a namorar. Uhum. E a Alessandra foi assim, a gente era muito amigo e ela foi em casa, teve um evento em casa, e que os jovens foi tudo em casa e tal. E ela tinha ajudado lá a fazer todas as coisas, organizar, limpar e tal. E, e eu peguei e mandei uma flor para ela. Mas quando que você começou a perceber, a olhar ela diferente? Cara, porque a gente tinha muita coisa em comum, Tá. conversava sobre muitas coisas assim de vida mesmo, sabe? De qualidade de vida, Uhum. de experiência com Uhum. Deus, de O mesmo coisas assim, objetivo. sabe? E ela também foi muito mente aberta, sempre foi muito mente aberta, assim, para muitas coisas, sabe? Uhum. A gente pensa muito igual no sentido de Cristo, de igreja, de. Princípios e propósitos. Sim, sim, a gente é muito parecido, assim, Uhum. nessas E é áreas. legal você falar um pouco sobre isso, porque a gente vê jovens, né? Você acompanha também, a questão da amizade, né? Ah, não, amigo não, amigo não. E como que é importante para você criar um É, relacionamento, a amizade. A amizade é. precede E vai o ter que ser amigo relacionamento pra sempre, para né? sempre. Na verdade, na velhice, o que vai permanecer é a É amizade, amizade. né? Cara, a amizade você conhece, a amizade você troca ideia, e não Exato. existe mal nisso. E não Aham. é o que eu sempre falo assim, pra galera, eu falo assim, pra quem é solteiro. Eu falo, cara, não é errado você gostar, Uhum. não é errado você ser amigo. Para com esse negócio de tipo assim, ai, eu não posso nem chegar perto de uma menina porque eu tô. Cara, isso é muito Uhum. chato. Seja amigo de todo mundo, seja parceiro de todo mundo, Conheça, né? converse, porque assim, a parte de Deus ele faz, mas
a sua é você, sabe? E acho que todo mundo aqui saiu de um relacionamento de amizade, É. né? Sim, não tem Meu como amigão. ninguém Era namorar sendo amigo. inimigo, tá ligado? Tipo Aham. assim, Não dá, né? essa é a É. ideia, é É. conversar, é ser amigo e muitas vezes até também ser interesse, cara. Sim. O- Na troca mesmo. A amizade de jovens e Uhum. adolescentes tem que existir isso aí. É a Uhum. época disso. Sabe, hoje a gente tá vivendo uma época que é tão complicado isso que antigamente a gente tinha que ficar meio que separando, sabe? Eu lembro de Aham. acampamento da gente ter que separar, sabe? Chegar meio que Sim. mais pesado com jovens e adolescentes por causa disso. Hoje em dia você tem que fazer assim, você tem que juntar eles. É o É o contrário. contrário. E, e isso é muito importante, porque assim, a gente começou conversando, vendo que tinha os mesmos propósitos, os mesmos Uhum. ideais e tal, Uhum. que isso era legal, tudo. E Uhum. aí que a gente começou, entendeu? E aí veio a Mas flor. foi justamente por causa disso. É, E aí veio a flor que ele aí tava ó, contando. ó que louco. E eu com esse pensamento, né, dificultando. Eu falo que eu dificultava, né? Já não era bonito e ainda dificultava para Deus ainda. Mas eu sempre tive isso, porque eu sempre orei a respeito disso. Sim. Hoje, quando as pessoas falam sobre família, sobre casamento, eu falo assim, cara, antes de casar eu já sabia qual que era o meu papel de homem dentro de uma casa. Se preparou. Sabia disso, sabe? Então, antes de casar eu já sabia isso. Uhum. Tão Isso era importante, muito né? nítido. E mesmo sem ter aquela referência de infância, né? De Sim, marido De ali, pai de e tal. pai, né? sim. Aham. Só que depois eu vim ter com um monte de gente. Ah, Então, tipo assim, uhum. nessa Pessoas te época inspiraram. toda, rapaz, eu grudava nesse Você povo se abriu, aí. né? E sim, eu falava, eu quero aprender, eu quero, Mas tipo isso assim. foi muito, muito legal da sua parte. Muito Sim. esperto, né? Porque poderia ter dado muito errado, né? Sim, mas já que eu sou muito assim, tipo, de olhar e aprender olhando, igual o meu Uhum. cunhado Wesley. Cara, eu nunca fui super amigão dele de conversar com ele, Uhum. de ficar horas conversando e tal, nananã. Só que assim, foi um cara que eu aprendi muito, que eu olhei muito, que eu Observando. observando. O Uhum. Augusto também. Esses tempos atrás eu estava na casa da pastora e falei isso para ele. Eu nunca tinha falado isso para ele. Uhum. Falei, cara, você é um cara que eu aprendi muito com você. Tipo, que eu me espelhei, que eu pegava como exemplo, entende? Sim. Até hoje, né? Você vai falar, cara. Aliás, uma dica para vocês: traz o Gustão Vamos aqui, trazer o traz o Gustão Gustão. aqui, que é Vamos muito Vamos top, trazer. velho. trazer. Acho que ele tem muita coisa Uhum. legal Vamos para falar aí vamos também. anotar para trazer o Gustão. E voltando lá na questão Aham. da Alessandra. Tá. E aí eu peguei e mandei, então ela ajudou lá nesse dia que os jovens estavam lá e Uhum. tal. E daí eu peguei e mandei uma flor, com interesse, mas também, assim, agradecendo pelo que ela tinha feito, pela Uhum. preocupação de ter cuidado, ter Uhum. organizado ali e Mas você já tal. estava de Mas olho. já estava de olho, com certeza, né? Uma morena bonita daquela. Já estava já olhando. Aham. E eu mandei e fui para academia. Fui para academia, ela pegou e me ligou. Uhum. Me ligou, falou: "Vem aqui em casa". Uhum. Aí eu nem sabia onde era a casa dela. Aí eu liguei para um amigo meu que sabia onde era, Aham. Peter, faz parte desses Dos 10 G10. aí. Olha lá. 10. Liguei para ele e falei, cara, eu preciso ir lá na Alessandra, me leva lá. Ele falou, opa, agora. Acho que ele falou, cara, é oportunidade, deixa eu ajudar. Me levou lá e a gente começou a trocar ideia, conversando e tal, e falei que eu queria namorar ela aqui e Uhum. tal. E a gente ficou um tempo ali conversando. A gente entrou para dentro e ela apresentou eu para a mãe dela. Lógico que ela já tinha conversado com a mãe dela, né? Mas ela falou: mãe, esse aqui é o Joab que eu tinha falado para a senhora e a gente está namorando. Desse Já Simples jeito. sim. assim. Sim, desse jeito. Então, e foi muito Eita! resposta para mim. Sim. Foi resposta para mim. Mas qual que foi a resposta dela e para ela tomar essa atitude? Uhum. Quando o pai da Lê já é falecido Uhum. e ele também Uhum. era pastor. E ele deixou também, quando o pai dela morreu, tinha um amigo deles que era pastor
e um homem de Deus, assim, que sempre estava lá conversando com elas nesse período que morava as duas sozinhas, né? Sim. Sempre ele ia lá com a esposa dele, que é o pastor Isaías. Só que na época o pastor Isaías nunca tinha ido na nossa igreja, não fazia parte. Aham. Aham. Ninguém da família dele ali fazia Conhecia parte da nossa você. igreja, nem conhecia eu. E aí ele pegou e ligou para ela e falou, tipo assim, você recebeu um presente aí e tal, Deus... E falou para ela, confirmou Aham. no coração dela através da vida dele. Uhum. E daí por isso que ela tomou a atitude de Eu sabia que era ser dessa você. forma, entendeu? Então foi assim, confirmação para Dos mim dois lados. e confirmação para ela, né? E Uhum. a gente começou a namorar, com 1 ano de namoro a gente casou. 1 ano, Um foi? 1 ano. Que legal, foi muito 1 ano rápido. Eu não certinho. lembrava de ter sido tão rápido assim. 1 ano de namoro, a gente... Ah, não tinha... Eu morava Sim. sozinho. E esperar o quê? Não tinha muito o que... Era casar, né? Sim. E é legal porque, assim, é direcionamento de Deus. E as coisas, elas acontecem muito natural. Então, não é o tempo, é o É. direcionamento, né? Sim. Bem isso. Aí, Deus me leva para uma família totalmente diferente do contexto que eu tinha vivido de família, né? Uhum. Eu falo assim, minha sogra, sabedoria, entendimento. Minha sogra tem eu como filho mesmo, E sabe? aí você viveu família de verdade, porque todas essas pessoas, elas foram inspirações pra você, né? O G10, o Augusto, todo mundo. Sim, Agora você foi inserido sim. numa família. Aí É. comecei a viver família. Uhum. E aí eu comecei também a viver os conflitos. Ah. Por quê? Porque eu não estava acostumado, domingão, almoço de família, né? E para Sim. mim Era só você com era você. chato pra caramba, sabe? Aham. Então, só que assim, tudo a gente tem que se dispor a aprender e a viver, né? E ali eu comecei a viver família. Aí foi o processo inicial de viver família. E graças a Deus, a família dela ali, meus cunhados é exemplo pra caramba, assim, pra mim, em Uhum. vários sentidos, Sim. sabe? Sim. São homens honrados, homens de Deus, exemplo de caráter. Então, assim, comecei a viver uma família já diferente da família que eu tinha vivido. E qual foi o impacto disso pra você? Porque você já veio se preparando para ser família, né? Para ser um homem. Qual foi o impacto de ser inserido numa família assim? Na verdade, isso aí até hoje eu aprendo, assim, né? Eu falo que é um aprendizado diário, né? Uhum. Hoje a gente já viaja um pouquinho mais, às vezes sai em família, igual no aniversário da Lei a gente foi pra praia em família, Sim. tal. Então, só que hoje também eu já tô muito diferente, né? Eu falo assim, a Sim. Alessandra na minha vida também foi... O Joab, quando casou, era uma pedra bruta, sabe? Uhum. Quem era meu amigo é porque era meu amigo mesmo. Que gostava mesmo. Sim, porque eu era uma pedra bruta, sabe? Uhum. E a lei foi ajudando a lapidar, né? E o Espírito Santo também, a gente se dispõe aí, Sim. estamos no processo. Sim. Mas assim, já mudou bastante, sabe? Uhum. Então, já consigo conversar mais, a gente conversa bastante, Sim. sim, sabe? E vivendo mais família. Mas é um Uhum. processo. Até hoje, assim, para mim é, é meio, tipo, conflito, assim, Sim. sabe? Aham. Só que é a minha família. Uhum. É os que tá na hora zica da vida, é a Isso. galera que tá junto comigo, a galera que abraça a causa, E quem Deus usa pra nos lapidar mesmo, né? Sim, É os que estão ali com a gente no dia a dia. cara, mas é muito de boa, assim, eu não tem problema. O meu problema é mais como se diz, de contato mesmo e Uhum. Mais tal, né? fechado. Mas assim, questão deles, meu Deus do céu, não tem problema. Sim. Graças a Deus, não tem os tios dela. Eu entrei numa família assim, que me acolheram. Lembra a promessa lá atrás? Que ia Uhum. jogar eu numa família que ia ser diferente? Sim. E realmente, os tios dela, sabe? Gosta de mim, eles também, e eu se dou bem. Não tem problema. Inclusive, essa questão do tio foi o que te impulsionou a ter a tua primeira empresa, né? Sim, aí
as ideias de aprender, né? Uhum. Tem um tio da Alessandra, ele já é falecido, mas ele tinha uma loja e ele vendeu pra gente essa loja e eu comecei a aprender com ele. Então eu ia na loja dele, começava a conversar e tal, e pedir opinião, sabe? O que que eu faço aqui? Como Uhum. é que é isso aqui? E às vezes só ficar observando como é que ele fazia e tal, e fui pegando o jeito, entendeu? E foi um cara assim que me apoiou em todos. E tanto é que depois eu fui abrir outra loja, fui conversar com ele, fui trocar ideia com Uhum. ele e tudo. Um cara assim que me Que te tratava ajudou também demais, super bem. né? Vixe, vendeu o carro para me pagar parcelado como Uhum. queria, sabe? Tipo assim, Incentivando. não, Tratava que nem porque filho mesmo, gostava. né? E É, porque gostava mesmo, sabe? sim. É, e ele faleceu na pandemia. Oh. Uhum. E E a última, a loja também ele fez parcelado? a loja ele fez parcelado Parcelado também. Foi também. um Uhum. Tipo negócio assim, eu assim, quero de te pai para ajudar. filho, sim. Foi um Uhum. negócio de pai para filho. Que Geraldo, legal. Finado Geraldo. Um cara assim Uhum. também que foi, Te ajudou me demais, ajudou né? bastante. Nessa Ajudou empreitada aí bastante. Uhum. de O empreendedor. que eu aprendi assim, de início ali foi com ele, né? E é tão legal você trazer esses exemplos, porque traz a questão da própria humildade para aprender, né? Sim. Porque a gente está numa geração muito, eu sei fazer, né? Muito internet. Não, eu abaixo e ouço os mais velhos, a sabedoria dos mais velhos da experiência. Foi isso que te trouxe até aqui, espiritual, profissional. É louco, né? Porque assim, eu penso assim, até um morador de rua, se você sentar com ele para trocar ideia ali uma meia hora no meio-fio, Uhum, você vai aprender muita coisa. Sim. Então a gente tem que estar disposto a aprender. Eu falo assim, uhum. igual a gente está como líder de adolescente, mas é uma troca. Eu não tô Sim. ali para ensinar eles, eu ia ler de maneira nenhuma. É uma Uhum, troca. Eu tenho certeza absoluta que tem adolescentes ali que sabe mais que eu e uhum. que ministerialmente vão voar e vão para lugar bem mais longe que eu. Sim. E é justamente isso que eu quero, sabe? E Uhum. eu não importo com isso, de a pessoa saber mais que eu. Pelo contrário, eu fico feliz pra caramba. Sim. Eu quero aprender e quero estar junto. Tipo, essa oportunidade que a gente está tendo hoje com adolescente é de aprendizado. A gente está aprendendo com eles ali, aprendendo Uhum. muita coisa. Para a gente é um desafio, sabe? Sim. E eu e a Lê, a gente começou, né, com o ministério agora, a gente já trabalhou Uhum. antigamente e agora a gente assumiu de volta. E pra gente, assim, é um aprendizado todo dia, um desafio, porque é totalmente diferente. Sim. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Sim, o Ficar tempo inteiro. criando. Uhum. E você comentou, né? Vocês voltaram para a liderança para a gente contextualizar. Vocês tiveram um tempo, aí vocês foram afastados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como que é retornar? Porque parece que é outra geração, E é parece, não outra é? galera, Dá uma é impressão outra que é muito galera, é. diferente ali. Totalmente. Porque foi quantos anos atrás que vocês eram líderes de adolescente? Ixi, não lembro. Mas Pandemia faz foi tempo bom. 2020, né? 2019. Ah, Foi tem do... A uns pandemia foi em 2020? É. 2020. Foi um... Tem uns 6, 7 anos que vocês foram É, líderes. é. Aí o que que aconteceu? A gente estava como líder, o Thiago e a Jaque auxiliavam a gente, Uhum. né? E a Alessandra, a gente descobriu que ela estava com câncer. Uhum. Quando a gente descobriu que ela estava com câncer, foi a primeira coisa que eu fiz, foi chegar na pastora e falar assim, pastora, já tem pessoas capacitadas para trabalhar com os adolescentes Uhum. e eu estou entregando meu ministério para cuidar da minha esposa. E entreguei o ministério. E a Uhum. pastora, lógico, Claro. de cara, entendeu? E Uhum. super apoiou, entendeu? E eu não tive dúvida nenhuma, não precisei nem ficar perguntando para Deus Nada. se era ou não era. Eu tenho Uhum. isso muito nítido, é o meu Uhum. primeiro ministério. Sim. Falo que eu sou pastor do Paulista. Sou pastor da Alessandra, o primeiro pastor dela Sim. e o líder da minha casa. Então Uhum. ali é primeiro que tudo. Se eu tiver que entregar hoje os adolescentes de Para novo cuidar da para casa. cuidar da minha casa e da minha família, eu entrego, eu Sim. vou totalmente. E E daí aí? a gente passou para Jaque e para o Tiago,
e eu fui cuidar da Lê. Uhum. E falando agora do processo que a gente passou com Então, o como que câncer. foi receber essa notícia, Então, né? foi muito louco. Foi assim, um baque pra gente, um aprendizado também muito grande. Uhum. Sim. Conta pra nós aí um pouquinho dessa história, como foi descobrir, e aí todo o processo. Viver todo esse processo, né? Então, eu lembro que a gente foi no médico, fez os exames, tudo. E quando a gente foi lá para saber a notícia, é muito louco, porque assim, como quem nunca passou não tem tanto conhecimento tão Uhum. próximo do que é câncer, né? Na verdade, a gente recebe a notícia de um câncer como se fosse uma sentença de É, um morte. atestado de óbito vem E junto, não né? é bem isso, Uhum. né? Tipo, câncer tem vários tipos e tem um monte de gente que se curou, Uhum. mas a gente só pensa que naqueles que foi embora, Acho que né? vai morrer já, né? É. E a gente recebeu a notícia, né? A gente tinha a loja, eu lembro certinho disso aí. A gente chegou na loja e tal para contar para a mãe dela, que a mãe dela tinha ficado na loja, pra gente, com a funcionária, e foi eu e ela. E a gente recebeu a notícia lá. Então, na hora que você recebe uma notícia dessa, tipo assim, o mundo desaba, sabe? É muito Uhum. louco. Você A pessoa fica, que você ama você ali. fica aéreo, é uma sensação muito louca, sabe? Uhum. E a gente veio pra loja e ela pegou e foi embora com a mãe dela. Falou, amor, eu vou com a mãe, vou pra casa. E eu fiquei na loja. Aí eu Aí a falei, cabeça. aí eu falei pra funcionária, falei, ó, fica lá e atende, não me chama. Fechei a porta e eu lembro que eu deitei na cozinha, tinha uma escada assim, e eu deitei na cozinha assim, e foi a minha conversa com Deus. Falei, Deus, acho que se eu perder a Lê, eu não sei se eu permaneço na fé. Tá. Eu tenho medo Foi muito disso. sincero. Sim, foi a minha oração ali. Falei, eu tenho medo de perder ela e acho que se eu perder ela, eu não permaneço na fé. Eu tenho medo. Uhum. Se for para isso, que o Senhor me sustente. Uhum. E nessa oração, ele me lembra de uma oração de 2 anos atrás que eu tinha feito. 2 anos atrás dela ter o câncer, eu estava num momento bom profissional, bem com tudo, assim, sabe? A gente Uhum. tinha comprado casa, tava com carro bom, a gente tava, sabe, bem Uhum. mesmo, assim, tava tudo correndo muito bem. E, e eu tinha um tempinho já que eu não, sabe quando você tá frio, assim? Quando você Só não indo. tá, você tá ali, tá tudo legal e Uhum. tal. E eu tava nessa época. E teve uma vigília dos jovens na Jocum. Aham. E eu fui nessa vigília. E nessa vigília, no campo, eu falei, Deus, eu não tô sentindo a sua presença, isso aqui não tá legal pra mim. Falei, Deus, se eu tiver que perder tudo, eu perco tudo. Pra mim voltar a andar de bicicleta na chuva e chorando, sentindo a sua presença, é Uhum. isso que eu quero. Sou apaixonado por Jesus. E ficar sem sentir a presença dele, pra mim, é fora de sério, sabe? É isso. Acho que tem uma passagem na Bíblia que fala que dói o osso. É Uhum. mais ou menos isso que eu sinto, sabe? E daí eu comecei a entregar. Falei, Deus, eu entrego a minha casa. Eu entrego o meu carro. Deus, isso não tem importância na minha vida. Se for Uhum. essas coisas, comecei a entregar. Eu entrego a minha esposa. Hum. Devolvendo tudo. Eu entrego. Nesse dia que eu tô lá debaixo da escada, que a gente tinha recebido a notícia, ele me lembra disso. Falou, um dia você entregou para mim. Hum. Quer dizer, se você perder ela, você perde a fé? Aham. Falei, Deus, eu tô sendo sincero, então eu não entreguei ela. Eu tenho medo. E fui sincero, foi uma Uhum. oração sincera. E a gente começou o tratamento de rádio, químio, todo aquele tratamento. Pesado, né? Aí vem a família, todo mundo ajudando. Fran, Wesley, Janaína, Jonta, Tuta, Uhum. Cuidando. Oscar, todo mundo abraçou e ajudou. A Alessandra foi muito bem cuidada, sabe? Então, assim,
E graças a Deus a gente passou. Foi um tempo muito difícil. Foi aprendizado para mim, aprendizado para ler, crescimento, sabe? Uhum, Ali a sim. gente vê que as coisas não têm valor realmente, essas coisas que a gente vive aqui de comprar um carro Materiais, né? melhor, comprar uma casa, tudo isso é tão pequenininho, tão, sabe? Quando Uhum, passa por um processo desse. Sim. E graças a Deus, aí ela se recuperou. Foi a galera lá, né, Jaque? Você lembra? Foi. Com a galera lá no último Dia dia da dela última, né? Da última química. de rádio, Ah, da rádio. da rádio, a última rádio dela. uhum, E ela também ela é assim, eu falo que ela é zica, ela passou pelo tratamento assim. Eu lembro que no dia que a gente foi lá para tirar o cabelo dela lá e tal, ela tinha o black grandão, né? uhum, E todo mundo no salão lá chorando e tal. Aí foi uma amiga dela também chorando. E ela mó de boa ali, uhum. falou, corta. Ela falou, amor, você não tem vergonha? Eu falei, mas nunca na vida, amor. Você não, você não pensa em largar de mim? Eu falei, rapaz, eu seria. Mas você sabe que tem muitos casamentos que acabam nesse Acaba. período, né? Cara, eu Tem. falo assim, que não passa em nem um segundo. Que bom. Tipo assim, você quer mais é proteger, cuidar. Era até demais, né? Tinha hora que ela falava, tá tudo bem, tá tranquilo, para de ficar, né? Porque é o cuidado, né? É o Uhum, zelo, né? E a gente passou por esse período aí, graças a Deus, foi uhum. E top de depois linha. disso aí, vocês também começaram a cuidar mais da saúde, né? Mudar alguns hábitos. A Lê já estava correndo, né? A Lei já corria, né? Já fazia caminhada, corria, tudo. E eu não, né? Eu, antes de namorar, eu fazia academia, tudo, depois parei e nunca mais voltei. Aí tentei uma vez para ir nós dois, aí ela não se interessou muito pela academia, e depois ela começou a correr e gostou, pegou o gosto pela corrida e tal. E a gente viu que como faz a diferença também para quem está Uhum. passando por um tratamento e tudo que tá acima do peso, isso faz a diferença, sabe? Essa doença tal do câncer Uhum. é um negócio que, tipo assim, para quem tá sobrepeso, tudo. Então ela correu atrás, ela foi. Sim. Ela ia, corria E daí tem que e cortar praticava. açúcar, né? Sim, aí e começou a cortar, comer diferente e Uhum. Mais tal. saudável. E foi indo. Porque precisa, né, seguir uma dieta. É porque o câncer se alimenta do açúcar, né? É. Sim, e o câncer que ela teve também, a médica pedia, né? Que ela tinha que. Porque daí, a hora que ela começou lá a fazer as rádios, ela começou daí a pegar peso, né? Porque incha tudo. Uhum. Uhum. Sim. E, e E aí você daí teve que foi o entrar na onda. processo. Não, aí eu ia assim esporadicamente, só para Tá. tipo acompanhar ela, fazer uma caminhadinha e tal, mas não. Na verdade, assim, eu comecei a correr com ela não tem tanto tempo. Uhum. Na verdade, daí ela parou um período de correr, Sim. tudo, e a gente voltou, eu voltei a correr para impulsionar, porque ela não queria mais correr, ela perdeu, Uhum. porque ela teve que parar um Sim. período grande, né? Sim. Ficou sem Perdeu a correr e graça tal, ela daí. perdeu a graça. E Uhum. eu sabendo que era muito importante para a mente dela, principalmente, Sim. eu vejo assim que a corrida para ela é mais importante para a mente do que para o corpo. É uma Uhum. O terapia, corpo é a né? É segunda. uma terapia É. para muita Aí gente, né? eu comecei a voltar a correr e eu não gosto de correr. Eu odeio correr. Mas eu voltei para Aham. impulsionar ela, né? Sim. E daí agora a gente tá correndo Sim. justamente para isso, né? E para Uhum. mim também tá sendo bom. Claro que Falar é. que eu gosto, não. Tô indo justamente para acompanhar ela e tá sendo benéfico para mim, né? É. Uhum. Mas Tá sendo depois de uma bom. idade, a gente não faz mais o que a gente gosta. Não, A mas A gente gente faz o que precisa. precisa. então, Gostar, a gente gosta de comer pizza, chocolate, Coca-Cola, mas as coisas né? boas pra gente requer, né? É isso que eu Uhum. falo. É. Não é
tão prazeroso de início, né? Você vai Sim. pegando prazer com o tempo, né? É. Mas você Uhum. falar que é prazeroso, não. Não, Entendeu? demora um pouco, né? É. Aí hoje eu tô correndo e fazendo academia, e ela também. Mas assim, E por ela pegou tudo, o né? gosto pela academia depois. Então, ela tá fazendo academia, Você né? vê que legal. Tá firme lá na academia. Já Uhum. tem acho que 7 meses, 8 meses que ela tá na academia. Já Uhum. tá Então tá criando um sendo hábito bom. aí. É uma questão assim, é saudável, né? A gente tem que cuidar, né? Sim. Cuidar do corpo. Eu falo assim, porque o cristão, né? Ele tem. A gente escutou muito, né? Ai, não pode fumar, não pode beber, Uhum. nananã. Mas o crente, ele se arrebenta de É, mas comer, come, que é uma engorda. beleza. Ah, mas é pecado porque tá na Bíblia. É pecado porque se você ficar obeso e ter um problema de saúde, alguém vai ter que ir lá cuidar de você no hospital. Alguém vai ter que Uhum. ficar lá posar noites e noites lá. Então, assim, tudo isso você vai deixar, se você é um missionário, vai deixar de pregar o evangelho, porque você vai estar dentro de um Sim. hospital se recuperando. Então, E tudo nós somos isso, o né? templo, né? Sim, e por que não cuidar? A gente cuida da parte financeira da nossa casa, a gente cuida da parte espiritual, a gente cuida da parte ministerial, Sim. e por que não cuidar do nosso corpo, que Sim. faz parte disso tudo, né? Sim. É um conjunto de coisas, É né? interessante, fica a dica aí para todo mundo aí. Procura alguma coisa que goste, É. algum esporte, alguma. Eu não sou de esporte também, entende? Não me dou bem com esporte. Mas assim, a gente se luta para Faz estar o que aprendendo, precisa, né? E os para estar benefícios daí são melhor. gigantes, né? No caso da recuperação dela, né? E depois com você, a gente Sim, vê que os benefícios, eles são muito maiores, né? O fruto dessa renúncia de estar lá, de estar fazendo o que não quer, é muito maior do que, tipo, ai, não quero. Sim. e agora cuidando de adolescente também, né? Você tem que estar com o Precisa. físico bom. Pique pra aguentar Porque eles. vai fazer Total. evento, vai passar a noite com Aham. eles, Vai tipo fazer assim. trilha. Se você tiver Tem que pular na arrebentadão hora aí, das você músicas. sofre, Quem que aguenta? Verdade. Ai, ai. É muita Jojo, coisa. e você também teve algo muito marcante na tua vida, e não tem muito tempo aí que você viveu, né? Uma Um experiência aí milagre. de Uma, milagre, praticamente uma né? ressurreição. É. Tive também. Compartilha com a gente aí. É interessante, assim, os processos, né? As coisas que Deus permite a gente viver e estar ali, né? Quando a gente está disposto a viver, eu comento assim, né? Que um dia que a gente entregou a vida para Cristo, a gente fala assim, o nossos sonhos, nossos projetos, é só um rabisco, né? Uhum. Perante a tudo que Deus tem, né? Sim. Então a gente fica muito ligado a projeto, a sonhos e a gente realmente tem que sonhar, tem que planejar financeiramente, sonhar com várias coisas, isso não é ruim. Só que a gente tem que entender que tudo isso é só um rabisco, né? Sim. E eu e a Lê é desse jeito, a gente vive assim. A gente passou pelo. Aí ela passou pelo tratamento do Uhum. câncer, né? E antes do tratamento do câncer também, a gente passou por um processo que a gente. Os médicos falavam que a gente não podia ter filho, Tá. porque ela tinha acho que 2 ou 3 coisas que impedia de ter filho e eu Hum. tinha 2 coisas que impedia para não ter filho, ou seja, um Uhum. monte de coisa para não ter filho, né? Uhum. Sim. E eu tava com a cirurgia marcada para fazer a minha cirurgia, tal, que a gente tava fazendo, vendo tudo que podia ser feito para ter filho, né? Aham. E eu com a cirurgia marcada, a Lê engravida. Engravidou e daí passou, acho que não deu um mês, ela perdeu. A Uhum. gente perdeu Uhum. nosso filho. E aquilo pra mim assim, os outros chegavam e falavam assim: "Ah, e tal, como é que você tá? Como é que vocês estão?" E pra gente assim foi muito nítido, sabe? A gente não teve um sentimento
de dor, assim, foi difícil ali, Claro. tal, mas foi muito nítido pra gente de que Deus, se ele quisesse fazer, ele fazia, que era no tempo dele, da forma dele, que os nossos sonhos e projetos são um rabisco pro que ele tem pra gente viver. E que não tinha Sim. problema que possa Sim, impedir o agir de Deus. É, não Porque, há você tá né? nada. entendendo? Se ele quiser, ele faz, ele é Uhum, Deus, e não independente da importa, medicina. entende? Então aquilo foi mais uma resposta de Deus pra gente do que, entende? Uhum, sim. E eu lembro que aí ela teve que ir para fazer a raspagem, né? Uhum, Para tirar. E não me liberaram do serviço. E uhum, daí a minha tia ficou com ela lá para fazer a raspagem. E daí eu saí no horário de almoço e fui lá. Aí eu tava chegando e tava, olha o cuidado de Deus com a gente. Eu falo assim, cara, é impressionante você viver isso, sabe? Eu sou apaixonado por Cristo justamente uhum, por causa disso, porque eu conto experiências minhas, do que uhum. Deus fez na minha Sim. vida. E eu tava chegando para ir visitar ela, que ela tinha feito a raspagem. Tava saindo um casal com um bebezinho que tinha acabado de nascer. Uhum. Aí sabe quando vem aquele bagulho assim que você engole seco Uhum. assim? Mas foi muito imediato, sabe? Tipo assim, o inimigo joga uma parada na Uhum. mente e Deus já vem logo em seguida falando: Não, filho, minha mão tá aqui, eu tô cuidando. Aí, a hora que eu cheguei para falar com a recepcionista, antes dela atender, ela falou assim para mim: Deus está cuidando de vocês. Hum. Antes, né, ela nem Não Nunca sabia falou tinha quem que era o nada. visto quarto, ela não sabia quem era de nada. vocês, Ela, não, nada. não. Ela falou assim, tá cuidando de vocês. E daí ela falou, que quarto que você vai? Aí eu falei, não, eu vou no quarto tal, tal, minha esposa tá no... Aí ela liberou lá, também, Uhum. acho, nem sei se ela sabia o que que era, porque ela não tinha nem perguntado o quarto. Sim, Sim. você nem sabe, Foi ela não sabia no nem pra quem início você ia ali. visitar, né? Sim. Então, tipo assim, aí naquele momento já veio na minha mente, Deus está cuidando, É Deus isso. sabe, é o bálsamo Uhum. de Deus, sabe, o carinho de Deus, o amor de Deus. Então, Deus Uhum. está cuidando, tipo assim, velho, Deus está cuidando, tipo, Aham. Uhum. tamo de boa, É, levanta a cabeça E e vai. vamos para nada frente. foge do controle dele, né? Sim, Uhum. e a nossa vida é assim, né? Eu falo, se a gente for conversar com cada um, acho que quem passou aqui, quem vai passar, vai Uhum. contar histórias. E tudo isso que eu contei, que eu falo, eu não falo assim com tristeza, porque olha, Uhum. eu passei isso, eu passei aquilo. Eu falo assim, cara, tudo isso é os cuidados de Deus, as coisas que Deus permite a gente passar e a gente poder contar do É, milagre que Deus fez e do cuidado, principalmente. Assim, ele teve comigo ali, ele teve comigo ali, ele teve, sabe? Tipo sim. assim, Uhum. Enquanto ele vai isso é massa. ensinando e forjando o caráter, né? Porque você não é o mesmo antes dela engravidar, depois da perca, antes do câncer, depois. Não tem como ser a mesma Não, vai pessoa. mudando a mente, vai mudando, tipo assim, sabe? Tipo, Uhum. A Joa- confiança, o entendimento, tudo, tudo, né? tudo, A tudo, 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 dependência, tudo, tudo. tudo. Eu falo assim, hoje eu ainda sou meio casca grossa, assim, sabe? Com quem eu tenho intimidade, Uhum. eu dou pancada, eu falo de uma forma mais reta, eu não faço muito. Uhum. É lógico, quem eu não conheço, eu até faço uma volta, mas eu sou muito direto Uhum. nas coisas que eu falo. E com o tempo você vai aprendendo que, tipo assim, tem muitas coisas que você não precisa falar, tá ligado? Uhum. Tem muitas coisas que você pode deixar pra lá. Então, isso eu fui aprendendo tudo nesses processos aí. Tipo assim, tem muita coisa que não vale a pena. Uhum. Eu comprava muita briga que, tipo assim, hoje em dia eu falo, Não meu, precisa. balela, tipo, vamos viver, vale mais estar junto e trocar ideia Uhum. do que ficar comprando quem tá certo, quem tá errado, pra onde vai e tal. E tudo Uhum. isso você cria o quê? Com isso aí. É. Uhum. Não Com a é. maturidade. Sabe, eu tive muitas experiências com Deus em vigília, em acampamento, mas
mas eu tive as maiores experiências minhas foi nesses momentos de dificuldade. Sim. Foi nesses momentos de ouvir nitidamente o Espírito Santo falando, Deus falando, ministrando na minha vida. Então, Porque você não tinha mais nada. Ou é era isso. Deus ou era Deus. Sim, sim. E é um Não tinha mais momento nada. que o ser humano também se torna mais maleável para ouvir a voz de Deus, Sim. né? Porque, na É. verdade, Deus está falando sempre, o Espírito Santo, mas às vezes na nossa correria, nosso dia, aí a hora que você é freado, que você Uhum. para Voltar ali, pra muda ouvir. tudo, né? Você fica mais sensível, aí você ouve É. melhor e tal. Uhum. E a é isso. experiência que você teve com Deus aí? Conta! Uma das Mais últimas! uma também, Uma né? das últimas! As pessoas querem saber. Foi uma experiência profunda, né? Foi uma das, né? E É, mais assim, uma. do que Deus permite e faz, né? Sim. Uhum. Eu falo assim que todo testemunho é mais Tem mais uma água lá pra gente? Tá. Estamos A falando conversa tá bastante. boa. Estamos falando bastante. Rapaz, fazia tempo que eu não falava assim, hein? Mas é legal a não, gente meu, eu tenho aqui conversar e ainda. eu gosto muito, sabe, dessa troca de ideia. A gente sempre tá indo tomar café com os meninos e conversando. Vixe, cara, eu gosto da mesa, sabe, disso. É bom. Né? De conversar. Como é Você prazeroso precisa, a gente né? falar das coisas de Deus e tá na mesa conversando, tá trocando ideia e podendo falar das coisas de Deus. Uhum. Obrigado, mas irmão. é isso. Sim. Deixa ele tomar uma água. Porque a história é forte agora. Tô muito feliz pelo podcast, por você estar esse novo tempo aí na nossa igreja, né? Algo novo, desafiador para vocês, mas muito top, cara. Eu fiquei Uhum. muito É muito feliz legal. Bem pela. gostoso, É muito né? legal. Uhum. Fiquei muito feliz. Porque a gente vai ouvindo histórias que... Quem conhecia essas histórias que você tá contando Sim, desde o seu nascimento? A gente Né? se conhece, mas a gente não se conhece tão a fundo assim, né? A gente conversa muito bom. muito. Acho que a Uhum. Jaque, como a gente Uhum. já conviveu muito junto, né? Já sabia de muitas Sim. coisas, né? Mas Sempre tem coisas novas. sim, é isso. Se a gente sentar outro dia aqui para trocar ideia, já Vai vai ser aparecer mais coisa diferente, já nova. vai ser já outras ideias, outras coisas. Uhum. Tem que trazer o Thiago e o Luizinho. Tem. Tem Tem que muita trazer. coisa. Só os três O juntos. João. Luizinho Não, tinha também, que lá do trazer Mato o Grosso. G10. O G10, assim, que Nossa. sobrevive, né? Cara, é um desafio. O G10, porque a gente Juntar o G10 é Já um um desafio, é um né? desafio. Esses dias a gente marcou um churrasco e tal, acho que foi 5 deles. Uhum. É difícil juntar todo mundo, assim, sabe? Sim, Mas seria legal. pensa. Tem Vixe, história. aí é Se a 3 gente... horas de Não, podcast, se contar a sentar história. todo mundo para conversar sobre... As Meu Deus do experiências. céu, é muita coisa. Coisas boas, coisas loucas. Uhum. Cara, de conversão, sabe? Sim, Tipo assim, sim. voltando lá pro G10, antes de falar disso aí, já teve. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi pra casa desse Messias que morava sozinho, Uhum. né? A gente saía pra comer e tudo de a pé. E depois ia pra casa dele, que ele morava lá no Sarandi. Chegou 2 caras, 2 jovens na igreja, no culto de jovens. E a gente começou a conversar e já juntou eles ali, vamos comer um dogão com a gente. Depois do lanche, a gente falou, a gente vai lá pra casa do Messias, vamos lá pra gente. Nunca tinha visto os caras, primeira vez. Chegou levou pra lá, casa. Já levou pra chegou casa. lá, a gente falou assim, não, a nossa lutinha hoje, a gente pegou eles, dele travesseirada, dele pancada e tal, nananã, e depois a gente sentou e os caras aceitou Jesus. Ai, que bênção. Começamos a conversar, a orar, os Olha. caras aceitou Jesus. O aceita lá Tipo, travesseirado ideias na cabeça. assim, né? O aceita, Mas aceita, era não muito tem disso. outra. Cara, a Sim. gente se reunia para justamente isso, legal. de estar junto ali, e brincar, e zoar, e falar bobeira, e daqui a pouco a gente já tava chorando junto, e orando junto, sabe? Uhum. Tipo, Isso é bom. É a vida Isso. acontecendo com Cristo, né? é isso que eu tento hoje, assim,
e trazer para os adolescentes, para jovens de hoje, sabe? Viva a vida, tipo A gente não assim, precisa ser chato, cara, a né? gente não precisa ser crente, a gente tem que ser legal, feliz, Sim, sabe? porque Cristo é assim. Porque Se Cristo é divertir. assim, as pessoas olhar pra gente é de fazer um churrasquinho. Cara, Deus tá lá no Hum. churrasco, a gente trocando ideia, Enquanto tá falando sabe? de Super. futebol, de Sim, filme, de saber falar tudo. sobre tudo. Por quê? Sim. Como que a gente vai cativar uma pessoa que nunca vem na igreja falando misericórdia, o fogo de Deus vai na sua Uhum. vida? O cara vai endoidar, vai falar assim, a espada vai te cortar. Rapaz, não existe Quer isso. saber Tipo quem ganhou o assim, Campeonato Carioca. sim, você vai conversar sobre futebol, você vai Sim, conversar sobre serviço, você vai conversar sim. sobre várias coisas. E ali você joga Deus no meio e às vezes você nem precisa falar de Deus. Só da atitude da pessoa ver você e o seu Uhum. proceder, ela vai vir para Cristo. Sim, Sim. é lindo. Sem, Sem palavras, né? Só tipo, com atitudes, normal. né? Cara, a Lê, ela é muito assim, velho. Uhum. A Lê na loja lá, ela conversar, a gente tem amigos até hoje e tudo assim, vinha primeiro dela. Tem Uhum. amigos de loja, não era da Cliente, igreja. né? E de vizinho de Uhum. loja, grudava nela e tal, até hoje, tá fora do país, liga pra ficar Atrás. conversando com ela. Que legal. É muito especial. Muito bom. Falando lá do acidente, né? Uhum. Experiência que eu tive. Tá com 2 anos agora, do acidente que eu tive. Uhum. Tive um acidente grave, grave mesmo, quase morri. Uhum. Eu tava indo buscar a Lê de moto e passei a primeira e olhei pro lado contrário e passei a outra e tava meio correndo, que tava começando a chover. O cara que vinha também tava correndo bastante. E eu, naquele momento ali, sofri o acidente ali, acidente grave De moto, né? de Isso de moto. moto. Uhum. E eu lembro de eu no chão, caído no chão, e as pessoas falando. Tipo assim, eu não conseguia ver nada, mas eu conseguia ouvir tudo. Acho que se caísse uma agulha no chão, eu conseguiria escutar. Uhum. E eu escutava as pessoas falando. Vixe, acho que foi grave. Vixe, acho que não vai aguentar não e tal. E eu pensando ali na minha mente, né? Eu preciso ficar quieta até o socorro chegar. Mas, tipo assim, já também pensando, né? Acho que eu não vou aguentar, não. Acho que foi grave mesmo. E fiquei lá. E eu não sei se pra eles já tava morto, ou tava desacordado e tal. Trouxeram e jogaram a lona em cima de mim. Uhum. Eita. Aí nesse momento, chega um amigão meu, Roberto Negão. Ele chegou lá no local na hora. Aí ele chegou, aí eu ouvi a voz dele. E na minha cabeça, como eu ia morrer, eu falei, eu preciso. Aí eu comecei a gritar, negão, negão, eu sei. Aí ele, não, é eu, é eu, é eu. Aí eu comecei a falar pra ele. Falei, fala pra Alessandra que eu amo ela. Fala pro Jonta cuidar da Lê pra mim. O Jonta é meu cunhado. Sim. Fala pro Jonta cuidar da Lê pra mim. Fala pro Jonta cuidar da Lê pra mim. Porque a minha preocupação era a Lê, né? Eu falei, poxa, Sim. Uhum. vai sofrer, vai ficar com todas as coisas aí pra Sim. resolver e tal. E pensando nisso, né? E por que que você fala que você não enxergava? Você ficou com os olhos fechados ou realmente não? Não, eu não enxergava mesmo. Acho que Será que deve por causa ter do na hora, impacto? deve ter É Uhum. tão parado alguma ruim? coisa ali e tal. Entendi. E eu não conseguia enxergar nada, mas eu ouvia tudo. Uhum. E para quem tava de fora, disse que era muito sangue que saía pelo ouvido, pela Muito. boca, pelo nariz e tal. E daí eu escutava o negão ligando pro Jonta e falando que era grave, entendeu? Uhum. Então, aí eu tive a ciência, não é grave mesmo, acho que eu não vou aguentar. E daí, daqui a pouco, já chegou o socorro, Uhum. né? Chegou o suporte lá avançado e tal, aí me atenderam e já me desligaram lá e eu apaguei. Uhum. Aí eu apaguei, aí a Lê chegou lá,
E eu já estava apagado e tal, aí eu... Teve que entubar, né? Já ali, Sim, né? Lá na hora. foi bem... E aí teve todo o processo ali, aí a minha cunhada, a Janaína, chegou para pegar a Lê e foram pro hospital, né? E chegou lá, os médicos não davam chance, né? Falou, não, ele tem que conseguir o básico da recuperação aqui pra gente poder operar ele e tal. Tem que esperar 24 horas para ver e tal. E eu lá tudo arrebentado, né? Hum. E a Lê, aí o Wesley levou, o Wesley e a Fran levou a Lê pra casa deles. A Lê ficou Uhum. na casa deles e tal. E, inclusive, cuidaram da Lê com muito carinho. A Lê ficou na casa deles lá. Então, todo mundo... A Aí família de vem a novo. família de novo, né? O cuidado da família. Todo mundo abraçou a causa, todo mundo cuidou com muito carinho. E, Sim. tipo assim, viveram junto esse momento aí. Uhum. E eu fiquei 15 dias em coma. 15 dias em coma, sem eles fazer cirurgia, né? Esperando para conseguir ali o mínimo para poder fazer a cirurgia. Uhum. E nesse período aí que eu tava apagado lá, a hora que quando eu acordei, eu tava amarrado, né? Tava amarrado, tudo com coisa na boca, que tudo não podia falar, não conseguia falar, não podia falar, tudo amarrado ali e tal. E as enfermeiras aplicando anticoagulante na minha barriga, que aquilo lá dói pra dedéu. E no soro também eles mandavam dipirona, dói também, aquilo lá Uhum. tem que se aplicar devagarzinho. Enfermeiras, pelo amor de Deus, ajuda esse povo que vai para aí, tenha cuidado, porque dói demais. Aquilo chegava a escorrer assim, eu Sério? chegava a chorar de dor, porque era muito. Nossa. Eles aplicavam assim, pss, de uma vez. Aí E aquilo toda a doía dor do demais. acidente também, E né? eu com 7 costelas quebradas, eles viravam para. Isso tudo na UTI, né? Virava para mim dar banho, né? Aham. Limpar e tal. Eu cravícula, 7 costelas quebradas. Então era uma dor assim, zica, sabe? Uhum. Só que era pouco tempo, porque logo aquilo ali eu já apagava, desligava de novo e tal. Eu Esse coma dormia. foi induzido ou foi o coma natural mesmo? Não sei, eu Tá. acho que não sei te É porque como falar. você estava acordado no acidente, então talvez até o induzido para o corpo Eu acho que acalmar, induzido. para você conseguir fazer a cirurgia. Porque você É. comentou, a cirurgia só podia ser feita se você tivesse no mínimo estável. É, mas eu não sei, Uhum. isso aí eu Tá. Uhum. não sei te dizer. Eu sei que eu Tá. fiquei 15 dias apagado, diretão. E nesses dias apagado, você lembra de alguma coisa? Lembro. Então, mas deixa pro final isso aí. Tá. Ai, ai, Tá ai. bom. Olha o suspense. Mas assim, aí nesse período eu lembro disso, de sofrer assim Muita dor dor. em relação a isso. Uhum. Tanto é que eu peguei trauma de agulha, Hum. porque nossa, depois eu até hoje, tipo assim, Não doa sangue mais. ah, Que é uma baita de uma agulha, né? até esses dias eu tinha que tomar, eu não Uhum. tomei ainda justamente por causa disso. Uhum. Peguei a mente. Aí depois no quarto, elas às vezes nem tava aplicando ainda e eu já tava Uhum. suando, sofrendo a mente, cara, Que a Sim, coisa, hein? mente. sim. E daí, depois de 15 dias, eles fizeram a operação na cabeça, porque tava tudo quebrado, meu rosto. Eu Nossa. tenho 14 placas e 60 parafusos no rosto. Bem tranquilo, Meu né? Não, rosto foi bem. feito. Aí um detalhe, né? Olha o cuidado de Deus novamente. Eu tenho ceratocônia. Desse olho eu não enxergo praticamente nada. A batida foi desse lado. Se Uhum. tivesse afetado a minha visão, eu tinha ficado Ficado praticamente cego. cego. Nossa. E Cos- pela gravidade Pela do gravidade do que acidente, quebrou, não aham, afetou nada. 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 Nossa, gente. Enxergo normal, igual era antes. Que a Glória a gente não consegue Deus. imaginar a Exato. gravidade do acidente, assim, Sim, tipo, do que eles aconteceu. cortaram a minha cabeça de fora a fora aqui,
a pele em volta, por dentro da boca, em volta dos 2 olhos. Tiraram para fazer cirurgia. Não. E Hum, depois voltaram. Que não dá pra loucura. imaginar. Loucura, né? Não dá Tipo pra assim, imaginar. É muito louco. o que é a medicina, né? Sim. E aí a Aí, gente olha pra você, ninguém fala. Não, então, Não porque tem como. quando aconteceu isso, eu imaginei até que você ficaria com com o rosto sequelas, né? diferente, né? Aham. Porque como foi muito grande, Sim. todo mundo imaginava, nossa, vai mudar o rosto dele, né? Mas Vai ficar com não. alguma Ficou sequela. um pouquinho assim, esse olho ficou menor que o outro um Ah, pouco, Mas assim, só tal. se você falar. Aqui se vê bem, tem ainda tem essa. Você vê a Aham, cicatriz cicatriz, aqui mas cicatriz. tal. é Mas, gente, muito pelo pouco. acidente, eu falo, cara, Louco. não é nada. Tipo Nada. assim, é, por ter, na hora do acidente, saiu o capacete e tal, Uhum, pelo tanto que afetou. Então, tipo uhum. assim, O Fora os, prognóstico era é, ruim, assim, e né? fora os problemas neurológicos Que que você podia ter poderia. sim, ficado, né? sim, sim. Então, assim, graças a Deus, o cuidado de Deus. Aí fui pro quarto depois de 15 dias. No quarto, aí quando foi para ir pro quarto, porque eu não tava falando nem nada, aí eu conseguia Uhum. escrever. Você não falava por conta da tráqueo, você É fez por causa tráqueo. da tráqueo e aqui também Toda uma tinha. cirurgia, né? Ah, tava tudo cheio de ponto. Não, aqui, tinha ponto e tinha um negócio aqui na minha boca também. Uhum. E Que tinha quebra dente também, né? é, e tinha um outro negócio aqui. Eu sei que Uhum. tava cheio de coisa, Aham. Não eu não conseguia falar. conseguia. E daí eu escrevi. Aí quando a mulher falou que eu ia pro quarto, eu falei, ufa, porque lá eu tava sofrendo, né? Quando chegava os horários de Aham. visita, E ficava sozinho, né? Porque sozinho e visita é só 2 horas tal. por É, dia. e a hora que chegava a visita, que eles iam fazer tudo. Então eles faziam rapidão. Eles viravam rapidão, metiam injeção rapidão. Pra você ficar A Nossa. hora pronto que a pra Lê visita. chegava, eu não tava nem conseguindo nem respirar direito. Aí, quando falou que eu ia pro quarto, aí eu peguei e escrevi, né, pra enfermeira. Eu falei, agora eu vou começar a sentir dor, né, que vai começar a tirar a medicação. Ela falou assim, não, você só tá com dipirona. Eu não acreditava, porque as minhas dores era só na hora que virava eu e tal, eu não sentia dor em outras horas. Era só nas horas da injeção, as dor maior era a Uhum. injeção, pelo grau do acidente, né, eu Achou que Sim. você não tava com uma senti dor, morfina era ali o tempo muito inteiro. louco. Fui pro quarto. No quarto, passou acho que 5 dias mais ou menos. O fisioterapeuta veio e falou: Joab, agora a gente vai te levantar só para você sentar e tal. É mais de uma semana para você ficar de pé, para depois a gente começar a andar e tal. Com uma semana eu já estava andando. Uhum. Glória a Uma Deus. semana eu estava andando E as no costelas? quarto. As costelas não Eles operou. colam Cola sozinho. Cola sozinho. sozinho. Eu não Ah, sentia dor, eu tava com a clavícula quebrada ainda, porque daí eles deixou isso aí pra fazer depois. E eu andando com a clavícula quebrada, E... e aí eles arrumaram lá uma tipóia lá pra mim e falou: era pra nós fazer cirurgia pra você andar depois, né? Falei, não, eu já já vou. tava andando. Falei, deixa eu fazer minha parte, né? Porque, tipo assim, Uhum. Deus Isso faz a dele e a mesmo. minha gana pra voltar e tal também. Eu falava, não, eu vou tal, me afirma aí e tal. Teve até um dia muito louco isso. O negão foi lá para cuidar de mim lá, e Uhum. daí eu já tinha andado de manhã, né? E eles tinham falado para mim que não podia andar muito porque eu tava fraco e tal, senão eu Sim. podia ter um apagão, né? Aham. E aí o negão chegou e eu me empolguei, falei, negão, vamos andar comigo aí e tal, nananã. Fui 5 andar com o negão. quilômetros. Ah, Hora que eu voltei, eu deitei assim, o negão conversando comigo assim, eu apaguei, eu desliguei. A sorte que eu já tava na cama. Meu Deus, podia ter Todo desmaiado no esforço. Sim, chão. andando, né? Que Uhum. perigo. Porque, tipo, como você força muito e tá fraco, Sim, você né? não tava Sim. nem comendo O ainda, tava organismo. comendo? Não. Não, né? Aí, Uhum. A sua recuperação foi relativamente rápido pela gravidade do acidente. sim, vixe, não tem nem comparação. Os médicos não acreditavam que eu tava andando, né? Uma Uhum. semana eu tava andando já, subindo escada. E aí, Lá voltando àquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, da importância do seu cuidado físico, né, na recuperação, da atividade física e do cuidado da outra alimentação. coisa que depois, quando eu fui com o médico do suporte avançado que me atendeu lá na hora, Dr. Maurício, um excelente médico também.
E ele falou, se você não tivesse o porte físico que você tinha, você não tinha aguentado. Uhum. Que a pancada foi bruta. Muito forte. Amassou, aquele zoom no quadradinho, Ah, amassou a coluna do Uhum. carro. Eu joguei o carro em cima da calçada, o carro teve que tirar o motor para reformar. Uhum. O cara do carro se machucou. Uhum. E eu já muito bati forte. sem capacete, porque A acho que na batida do seu batida corpo amassou o o carro. carro. A tua cabeça, né? Que amassou o é, negócio. Aham. pensa Pensa. na Nossa, pancada João. E aí o cuidado prévio, né? De saúde, de atividade, de saúde. Aí, alimentação, essa que... época eu já tava fazendo academia, então já tava Uhum. melhor, né? Então, Sim. isso tudo ajudou, Saudável, né? né? Isso tudo, graças a Deus, ajudou também na Na hora ali. recuperação, né? E daí, no quarto lá, aí vem os cuidados de Deus, o carinho de Deus e tudo, né? Para tirar a tráqueo, a primeira, que era uma de plástico, Uhum. para colocar uma de metal. O fisioterapeuta ficou uma meia hora em cima de mim ali, tentando tirar, e aquele sufoco, e eu pedalando na cama, assim, com as pernas, e suando. Tanta dor. Dor e agonia tipo, tudo junto. É muito louco. A Lê saiu lá pra fora, todo mundo Que ela não saiu. aguentava ver. É agoniante, o negócio era feio. Aí depois disso o fisioterapeuta falou assim pra mim, Joab, os médicos vai ter que trocar a sua tráqueo para de ferro. Hum. Não, vai ter que tirar de ferro. Ele tinha trocado a de plástico pela de ferro. Aí eu falei, mas que dia que você vai fazer isso? Ele falou, não, eu não posso fazer isso, não. Agora é só o médico. Nossa, velho, eu tava com trauma de agulha. Aham. Aí eu falei, vixe, esse bagulho eu já comecei a sofrer já. Porque eu falei, vixe, vai ser zica isso aí. Eu falei, é sério mesmo? Ele falou, é sério, eu não posso. Essa eu não posso tirar, essa é só o médico. Aí ele falou, ó, o médico tá agendado para amanhã. Aí a enfermeira foi, trouxe um carrinho com um monte de negócio cirúrgico e deixou lá no quarto. Isso aqui era para que o médico vinha. O médico ele não tinha hora para vir, doutor Maurício. Não. Uhum. Rapaz, aquilo eu já comecei a suar, já Só de olhar o comecei e carrinho. tal. Aí a Alessandra pegou e falou assim: amor, a Lucrécia vai vir hoje te visitar, quer vir te visitar. Lucrécia é uma pastora amiga nossa e psicóloga também. E daí eu peguei e só comentei com ela, né? Falei assim, amor, ela podia vir bem no horário que esse médico tivesse, né? Que eu tô em pânico. Aí ela falou, mas ela não tem horário. O médico não tinha horário, ela O não tinha médico também não horário. tinha horário, não tinha como marcar horário com ela, com o médico e Uhum. tal. Ela chegou, o médico chegou. Eita, Deus. Tem explicação? Tipo assim, ela chegou, o médico chegou. Aí Uhum. ela grudada na minha mão aqui, a Lê saiu pra fora, eu suando igual um condenado, tremendo. Aí o médico chegou, ainda brincou ainda, né? Que ele chegou sem jaleco, né? Ele falou, não, rapaz, por que que você tá suando desse jeito e tal, nananã? Fica tranquilo, vai ser rapidinho e tal. Eu prendi isso aí hoje, o médico não pôde vir, mas mandou eu. Ainda zoou ainda. E eu Aham. suando igual, eu falei, Aham. fila da mãe. Nossa. Que eu não sabia que ele era o Dr. Maurício, Que né? o que te socorreu Aham. no dia Que do é o que acidente. socorreu Ah, é lá o e que te tal. socorreu. É. E eu não sabia. E era só ele que podia tirar. E ele chegou só de camiseta polo e tal, né? Falou, quem que é esse maluco aí? Carrinho lá, tudo. Eu falei, vixe, agora o bicho vai pegar, né? Aí ele pegou, só tirou o negocinho assim, Bem sim, assim, sim, simples, né? chamou a Lê, falou, ó, isso aqui vai tampar, você tem que fazer o curativo assim, pronto. Aí eu Nem dá falei, não é ponto, nem nada, nada. nada. Aí eu falei, mas Só acabou. isso. Ele falou assim, não é, cara, as enfermeiras aqui e tal, tipo assim, todo esse sistema, às vezes não é Uhum. necessário. E eu sofrendo lá, suando igual um condenado, né? Quase que pediu, doutor, me dá uma anestesia aqui pra poder Sim! tirar o negócio. Então, os cuidados de Deus, né? E eu sem o Sim. dente, aí a Gi foi lá para ajudar a fazer a higienização dos meus Uhum. dentes e Que tal, para legal. cuidar. Então, assim, todos os processos, né? Aí depois que eu saí,
fiz tudo porque os médicos que me atendeu é um professor da UEM. Uhum. E toda a equipe era da UEM. Aí ele pediu para mim ir lá na UEM. Pra fazer os dentes. Não, ele não tinha Não? falado sobre os dentes. Ah. Depois que eu saí do hospital, uma semana depois, ele marcou para mim ir lá. Aí eu peguei e fui. Aí quando chegou lá, já fizeram o dente provisório para mim e tal. Já marcaram para colocar um dente definitivo. Que legal. Tipo assim, Tudo com os gastei alunos de lá. pouquinho, né? E tudo assim, que Deus cuidou de tudo, né? É. Aí assim, eu falo assim, por que que Deus cuidou de tudo? O amor de Deus, o cuidado de Deus. E para mostrar que, tipo, tudo aquilo que eu tava passando não era pra dor, não era pra sofrimento. Tinha um propósito nisso tudo. Aí vem o propósito, né? Que isso tudo eu falo que ainda não é o testemunho, né? O testemunho vem agora, né? Hum. Isso tudo foi assim, foi o cuidado dele, o zelo, que também, né? Não deixa de ser um testemunho, né? Mas o mais louco disso tudo é o que ele permitiu na minha vida, né? Uhum. Um pouco antes do acidente, eu estava orando para Deus, que eu queria ter uma experiência com Deus como eu nunca tinha tido. Desse jeito mesmo. Eu quero viver algo, tipo assim, mais próximo possível. Sim. Uhum. Algo que eu nunca vivi Algo em vigília, sobrenatural. algo que eu nunca vivi no meu quarto, algo além do que eu, sabe? E era o meu pedido, tipo assim, eu quero ir Uhum. além, eu quero viver algo, eu quero, sabe, quase palpável, sabe, aquela sede de viver Sim. algo quase, sabe, palpável mesmo. Essa era Uhum. o que eu tava vivendo. E nesses 15 dias que eu fiquei em coma, eu tive uma experiência, assim, que eu falo hoje que foi a maior experiência que eu tive com Deus, mais próximo que eu tive com Deus. Uhum. Que foi sobrenatural, né? Que foi a permissão, que foi o meu pedido e eu creio que ele falou, beleza, você quer viver? E é do jeito dele, né? Às vezes a gente Uhum. imagina que vai ser numa vigília, que vai ser no quarto, que vai ser um dia na igreja, que vai ser... Não, é do jeito dele. Do mesmo jeito da sua oração e logo depois do diagnóstico da Alessandra, Sim, né? Você fez uma ué. oração de querer se aproximar de Deus, Sim. né? E eu faço, principalmente com homem, as coisas de Deus com homem, eu entendo que é muito assim, sabe? Uhum. Olha. Comigo é assim, Uhum. sabe? É muito louco, tipo assim. E eu sou disposto a viver o que Deus tem, sabe? Se Deus falar assim, vende tudo e vai lá pro final do Nordeste, lá, bora. Uhum. Vende seu carro e dá, bora, sabe? Uhum. Tipo, hoje eu vivo muito isso, sabe? Eu tava comentando com a Lei que a gente foi num acampamento, né, de jovens, e eu tava falando, nossa, que louco, né? A gente, quase 40 anos, participando de um acampamento de jovens, né? Mas as coisas que Deus faz e que Deus permite a gente viver, né? E a Uhum. disposição. E eu se dispus a isso. Eu falei, eu quero viver algo com Deus. E Deus falou, é do meu jeito, não é do seu jeito. Você vai viver, eu vou Uhum. permitir você viver, mas é do meu jeito. E nesse período que eu estava em coma, eu não sei se foi logo quando eles me socorreram, não sei Uhum. se foi no hospital e tal. Eu participei de um louvor numa igreja, que era uma igreja tipo aquelas dos Estados Unidos mesmo, Uhum. sabe? Só que tava tudo fechado assim e tal, e eu cheguei. E era como se tivesse todo mundo me recepcionando. E Tá. era um louvor, uma adoração, assim, fora de sério. Eu não conseguia entender o que estava sendo cantado. Eu Uhum. sabia que era algo de Deus, que era muito intenso a presença de Deus. Um cara só tocando, Uhum. sabe? E tipo coral mesmo, eles cantando assim de pé e tal, né, e todo mundo olhando assim, Ai, me eu arrepiei. chegando, tipo eu lá e todo mundo olhando como se eu fosse um convidado, Aham. alguém que, sabe, Tá quando tá na igreja chegando, que tá todo mundo chegando. canta, mais ou menos Aham. isso. Só que era uma intensidade muito, era tipo coral mesmo, sabe? Uhum. Pessoal feliz. E um Aqueles coral negócio black cantando, sorrindo, americano. Uhum. desse naipe, assim.
Só que eu não entendia, e eu participando ali daquele momento ali. Só que na hora que cantava Aleluia, eu entendia. E até o cara que tava tocando, aí ele ficava de pé nessa parte. Eu lembro muito nítido isso. Que daí era como se fosse o O ápice. tom mais alto ali da música e tal, que daí todo mundo se agitava e o cara que tava tocando ficava de pé e tal. E de fora vinha uma luz, como se fosse raios de luz, assim, que passava para dentro dessa igreja. E era muito forte. A impressão que tava é que o sol tava bem baixinho, assim. Era essa a impressão que eu tinha do local. Da presença de Deus naquele lugar. Fora de sério. E quando eu vivi isso, é como se nada mais importasse, nada mais tivesse, sabe? Você esquece de tudo que você viveu aqui. Você só quer viver aquilo ali, você só quer caminhar para aquela luz. Parecia que ia abrir uma porta, um lugar ali, e eu ia Abraçar Jesus. a impressão que tinha era essa. E tudo perde o sentido. Tudo. Só a Você presença. esquece. Você esquece de tudo que tá aqui, sabe? De tudo. E daí fecha como se fosse um filme, apago. Eu apago. E eu acordo na mesa de casa. E para mim era muito nítido de tudo que eu tinha vivido. A Lê faz um misto quente igual ela sempre faz para mim de manhã. Ela fazia um misto quente, trazia na mesa e eu ali sentado e tal. E ela trouxe um misto quente, colocou assim e falou, viu, amor? Falei que ia ficar tudo bem. E eu olhei desse tipo, eu falei assim, mas eu já tô bom. E eu tinha ciência do acidente, de tudo que tinha acontecido. E eu apaguei de novo. Eu entendo, eu não sei se é isso, mas eu entendo que Deus permitiu eu ver ela para me querer voltar. Não, E era a porque única valeu, quero coisa que ficar ia aqui. fazer eu querer. Ou eu ia voltar decepcionado por ter voltado, sabe? Sim. E eu entendi o propósito, que foi só para aquele momento e foi para mim viver o que eu tinha pedido. O sobrenatural. O sobrenatural. Tipo assim, eu vivi algo, entendeu? Tipo, o que você pediu, eu te proporcionei. Sim. E, tipo, esse é o testemunho real, sabe? Tipo, e eu escuto muita gente falar assim, nossa, mas que pedido é esse? Cara, eu sou assim, se tiver que passar de novo, infelizmente, minha família vai sofrer, mas eu passo de novo, porque é isso, sabe? Nada mais importa, nada mais tem valor. Isso muda a mente como ser humano, isso muda a mente com bens materiais, sabe? Isso muda completamente, Você sabe? acha que foi uma experiência quase morte, então, né? É muito Foi- louco, Dá uma impressão, assim, porque... você contando, que parece que é uma experiência quase morte, né? Que muita gente relata, né? Que quando a pessoa tá ali quase, né? E aí que depois volta. É muito louco sobre isso, porque se você É. for pela parte da teologia, do conhecimento, é muito louco, porque cada um tem uma visão a respeito de quando morre, né? Sim. Uns falam que já vai direto, outros falam que não, ou tal. Isso aí, não vamos entrar nesse mérito aí. Sim. Mas assim, o que eu vivi ali foi a experiência de falar assim, você pode ver a minha claridade. Enquanto você falava, me veio muito a própria história de Moisés. Quando Moisés faz a oração, Deus, me permite ver sua face. Ele fala, eu não posso mostrar a minha face. A sombra passando. Então, quando você falava, veio muito forte isso. Porque era só um clarão. E aí, quando Moisés sai de lá, Moisés fala assim, eu não vou se a sua presença não for comigo. Não me deixa fazer nada se a sua presença não for comigo. Então, quando você contou, pra mim veio isso muito forte. Tipo, é muito parecido com a experiência de louco, Moisés. só o raio, só o claro, brilho. uma E a sombra. unção que estava naquele lugar ali, a presença, sabe? Cara,
não tem como explicar em termos de louvor, assim. Se eu for Sim. pegar É como qualquer se fossem coisa os para anjos ali comparar, cantando, né? eu não sei quem que era aquela galera, mas o negócio era muito top. O bagulho é muito, E aí muito só louco. reforça tudo que Deus já foi te trazendo, que é justamente essa dependência. Só vai se eu mandar, só vai se eu for, senão fica quietinho. Viver, sabe, intensamente. É isso que eu falo, vale a pena, sabe? Vale a pena. Essa oração vale a pena, Simples, sabe? né? Vale a Parece, mas pena, foi vale a usado. pena, vale a pena, porque. E eu creio que eu só vivi um pouquinho. A sombra. Só um tiquinho, sabe? Uhum. Fico imaginando o dia que a gente chegar lá mesmo de verdade e poder, Ver face a Intensamente. face. sabe, viver intensamente. Aí a gente fala assim, cara, a gente não vai sentir saudade de nada daqui. Nada, 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 Aham. nada. Eu falo assim, cara, eu amo a lei demais da conta. E Deus permitiu justamente porque era a única coisa que ia me fazer assim, Voltar. voltar ainda feliz de voltar, sabe? Porque Uhum. senão, Não queria. Queria ficar não, lá. eu ia ficar Claro. decepcionado por voltar, Porque sabe? você experimentou É, algo que talvez nunca mais você vai experimentar aqui. é muito fora de série, é muito surreal a presença de Deus. É, é muito mais real do que isso que a gente vive, sabe? E saber que aquilo ali vai ser para eternidade. Aquilo ali eu creio assim que era só. Um aperitivo. E você saber que você vai viver algo mais louco que Lógico. aquilo ali, e que você Aham. vai viver aquilo ali para sempre, cara, isso dá um gás, isso dá sabe, de buscar a Deus, de Sim. renunciar, Fica pequeno sabe, as de coisas. renunciar ao pecado. Hoje eu penso muito assim, sabe? Uhum. Quando vem alguma coisa para me pecar, ou para me falar, ou para me tal, eu lembro muito desse momento. Eu falo, cara, é muito louco pra gente Uhum. desperdiçar Sim. isso, sabe? Uhum. E isso foi o. Nossa. A cereja do bolo, né? Uhum. Mas assim, Sim. quero ainda viver. Não sei se eu vou viver uma coisa louca dessa de novo aqui na Sim. Terra, sabe? Mas eu quero viver. Eu quero viver coisas com Deus, assim, sabe? Isso me. Quando você pergunta para adolescente, para 30 adolescentes, se já teve experiência com Deus e você escutar que não, Uhum. sabe? Às vezes só de sentir a presença de Deus mesmo, de se derramar na presença de Deus, e é isso que eu quero para esses adolescentes, sabe? Uhum. Que sinta a presença de Deus, que viva a presença de Deus, que marque a história da vida deles, que eles lembrem da adolescência como eu lembro, tipo assim, cara, hoje a minha vida de casado é muito top, mas o que eu vivi lá atrás também foi top, sabe? E o que eu vou Sim. viver daqui para frente, Será? sabe? Será mais top e top. A vida com Deus é top. Independente da área que você tá, Sim. se você tá com filho, se você tá com neto, se você é adolescente, sabe? Mas viver o Espírito Santo, viver Deus, sabe? Uhum. Viver Jesus. Essa é a. Uhum. E aí você consegue ser exemplo para esses adolescentes, que daí Deus te trouxe de volta com uma experiência, tipo, não de ouvir falar, De né? De viver, viver né? aquela experiência. Eu sou um cara assim que por estar mais de 20 anos na igreja, eu não sou um cara que conhece muito da palavra, não, sabe? Uhum. De questão de saber onde tá tal De coisa dar Cor, escrito. Eu referência, sei que né? tá escrito em algum Agora lugar onde? Algum ali e lugar lá tal. tá, né? Sim, que eu já li e tal, mas saber referência assim de cabeça e tal, nananã, essas coisas tudo, eu não sou não, sabe? De montar uma pregação, essas Uhum. coisas, tal, não. Eu sou muito arroz e feijão e viver Cristo, Que é o que sabe? sustenta. E eu não tenho nada contra quem super Uhum. Porque estuda. precisa, né? Não, sim, com certeza. Os cara que estuda, que Os Uhum. entende A para gente mestres, né? precisa ensinar, dessas sim, com pessoas. certeza. Mas eu entendo assim,
o meu rolê é tete a tete, sabe? Conversar, igual esses dias eu encontrei um amigo meu e que a gente deu o curso de casais para eles e eu tava lá almoçando no restaurante, ele chegou e ele chegou para pegar marmita, né? E daí ele pegou a marmita e tal, a gente começou a conversar ali, eu terminei de comer, eu falei, cara, eu só vou pagar ali e vou pegar uma coquinha e vou lá pra gente ficar junto lá, e ele comendo e a gente tomando uma coquinha ali, conversando. Cara, Uhum. eu gosto muito disso. E como que foi bom, como que foi saudável, sabe? Tiago, direto eu marco, vamos tomar um café, vamos conversar, Uhum. as nossas viagens pro Paraguai. Cara, é muito edificante, sabe? Essas Sim. trocas de ideias, O simples. sim, numa viagem, num churrasco, sabe? Uhum. Conversar sobre as coisas de Deus e compartilhar, sabe? A gente tem muito a Uhum. aprender um com o outro. Sim. Eu falo que a nossa vida aqui é um aprendizado, né? Uhum. É. Nossa Muito vida aqui. louco. E aí, é isso, É né? isso. Só pra gente fechar agora, né? É uma pergunta que a Mas gente já? faz pra todo mundo. Ah, ele Ele gostou. gostou. Quem sabe faz uma parte 2. É. Oh, com certeza. É muito isso. Cara, isso aqui é muito bom. É Vocês vão só trocar ideia com muita gente aí. É Uhum. muito top aí. Vai ser Uhum. massa assistir essa galera Sim. também que Aham. poder ver lá. E Uhum. Diz pra nós aí qual que é o versículo que guia a sua vida ou tá guiando o seu tempo agora? Qual que é o que queima no seu coração? o versículo que guia, cara, acho que todos que falam de santidade. Tá. Eu acho que santidade para o cristão não fala santidade que hoje ficou sujo isso, Uhum. né? Tipo, essa ideia de santidade, mas eu falo a ideia de santidade de renúncia mesmo, Uhum. sabe? Eu acho que isso é o que guia. Tipo assim, é o que mais vem para mim, assim, é renúncia, todo dia renúncia, renúncia, a vida com Cristo é renúncia, renúncia, é matar a carne, é matar o velho homem, sabe? É lutar para que outras pessoas também, que a carne morra e que sobreviva o Espírito Uhum. Santo, sabe? Amém. Esse, todos os Uhum. versículos que diz sobre santidade. Uhum. E Amém. santidade, ela é um processo, né? Eu Sim. falo, É. eu falo que santidade, assim, ela tem. Deus está nas três partes da santidade: início, meio e final. Eu digo Uhum. assim que a gente é santo, se santificando, para um dia ser santo 100%, Uhum. né? Lá na Sim. glória. Mas assim, o nosso processo, né? Santo porque um dia Jesus Cristo morreu e nos fez santo e a gente tem o livre acesso, a gente tem acesso ao sangue de Jesus que nos limpa. E o processo de santidade é essa renúncia, todo dia. Todo dia o Uhum. pecado Tipo vem, assim, né? isso é o que mais, assim, cara, que mais guia a respeito, é isso. É renúncia, renúncia, Amém. renúncia, renúncia. Sempre renúncia. Uhum. Sempre eu tenho que melhorar. Cada dia mais que eu olho, falo assim, velho, Joabe é zico, Joabe precisa melhorar, sabe? Uhum. Como cristão, como esposo, como amigo, como, sabe? Como Uhum. líder, como tudo. Uhum. Amém. Precisa melhorar. Sim. Eu acho que isso assim, os versículos, né, Uhum. que mais Aham. me O guia. princípio que guia a sua É vida. isso aí, Sim. Muito isso aí. legal. Amém. Muito obrigada, Ô, foi um Joá, prazer, Foi muito cara, bom que ouvir a por sua massa. estar aqui, história. compartilhar com a gente. Foi muito bom. Foi Muito muito bom lindo. mesmo Bom demais. compartilhar aí toda a sua história de vida com a gente. Por mais que a gente já conhece, sempre tem muita coisa nova que Nossa, a gente não muito. sabia, né? Então, muito obrigada mesmo por vir aqui compartilhar com a gente e Uhum. dividir tudo Com isso aí. certeza. E um outro dia quiser conversar também sobre mais e conversar de outras coisas, né? Que Sim, hoje eu falei um Aham. pouquinho da minha vida, né? Mas falar um pouquinho sim. mais de Cristo e Sim. no dia a dia, né? No nosso trabalho, no nosso rolê, Uhum. será muito legal. Vamos Tamo aí. combinar, Cara, vamos que Uhum. combinar. massa. Eu fiquei muito feliz pelo podcast. Fiquei muito feliz por você estar se dispondo aí. E eu acho que Deus vai. Acho não, tenho certeza nisso. Que Deus vai proporcionar
muito aprendizado, muita Amém. troca aqui, porque essa mesa é uma troca e vocês estão Uhum, sim. tendo o privilégio de trocar Uhum. isso com várias pessoas que vai presente. sentar aqui, que vai falar de Deus Amém. e que vai... Amém. E o Thiago e o Luizinho para vir aqui Vamos trazer. E Vai que você puxou a o fila. Gustão, velho, eu acho que o Gustão vai ser Gustão muito vai- massa, vamos velho. Como trazer. profissional, as histórias dele. Sim. Com O Augusto certeza. tem uma história sensacional aí certeza. também, de vida, de desafio, é um cara desbravador. Uhum. Seria muito massa trazer aí Vamos também. ouvi-lo. E é isso! E é isso, terminamos aí mais um podcast. Não se esqueça aí de se inscrever no Isso canal, aí. curtir, segue a gente porque tá só começando. Isso mesmo, gente. Muito obrigada e um beijo. Até a Até. próxima!